É isso aí, meus amigos! Boa noite a todos! Estamos no ar aqui na Connect Brasil TV para mais um Connect Sport. É uma honra e um prazer imenso estar na sua companhia nas nossas plataformas de transmissão YouTube, Facebook e Twitch da Connect Brasil TV. Seja bem-vindo ao nosso Connect Sport com muita informação para vocês que nos acompanham. O programa de hoje é recheado de muito assunto, como sempre. Vamos falar aí sobre a fase de grupos da Copa Libertadores e também da Copa Sul-Americana. Se o seu time está disputando uma dessas competições e você não sabe aí os adversários que o seu time vai enfrentar, a gente vai trazer um panorama completo para vocês no programa desta quarta-feira. Além de destacarmos aí as notícias do Minuto Olímpico com o comentarista Gabriel Sanches, destacando também a Copa do Nordeste, a semifinal do Campeonato Paranaense com a classificação do Operário para a final. Vamos frisar também a partida entre Atlético Paranaense e Maringá. Vamos falar também das eliminatórias Sul-Americana, Nations League, notícias do mercado da bola, o quadro Você Sabia e muito mais. Além de fazermos um pré-jogo aí da partida de amanhã entre Brasil e Colômbia, que acontece em Brasília. Então seja bem-vindo ao nosso Connect Sport e vamos juntos para o programa recheado de muita informação para vocês. Apresento o nosso comentarista que estará ao meu lado no programa de hoje. Seja bem-vindo, meu xará, do Rio de Janeiro, Gabriel Sanches. Boa noite, Gabriel. Boa noite, amiga e amiga de casa. Mais uma vez é um prazer estar aqui com vocês, né? De volta, graças a Deus, podendo estar aqui participar. Né? Mandar uma alegria para mim, quarta-feira de muita notícia, data FIFA, sorteio da Libertadores, enfim, Minuto Olímpico, tem muita coisa para falar. Tenho certeza que o Connect vai ser recheado de informação, de muita qualidade, como sempre, meu amigo. Tamo junto, vambora. Vamos que vamos, Gabriel, com tudo que o programa de hoje está recheado de muita informação. E vamos começar então o Connect Sport falando de Copa Libertadores aqui no nosso programa. Destacando aí para vocês que tivemos aí nesse início de semana o sorteio na Conmebol aí da fase de classificatória aí dos grupos, tanto da Conmebol Libertadores quanto também da Copa Sul-Americana. E a gente vai destacar aí os grupos gerais que estão passando aí para vocês,
Pelo grupo A temos aí o Botafogo, o Estudiantes da Argentina, Universidade de Chile e o Carabobo da Venezuela. No grupo B temos River Plate, Independente Del Valle, Universitário do Peru e o Barcelona de Guayaquil. Grupo C, Flamengo, LDU de Quito, Deportivo Táchira e Central Córdoba da Argentina. Grupo D, São Paulo, Libertad, Talleres da Argentina e Alianza Lima do Peru. Grupo E, vale frisar o Racing da Argentina, Colo-Colo, Fortaleza e o Atlético Bucaramanga. Grupo F, temos Nacional, Nacional do Uruguai, Internacional, Atlético Nacional da Colômbia e o Bahia. No grupo G temos Palmeiras, Bolívar, Sporting Cristal e Cerro Porteño. E no grupo H, Peñarol, Olímpia, Vélez Sarsfield e Santo Antônio da Bolívia. Então vamos começar aí analisando o contexto geral dos grupos dos clubes brasileiros, começando falando aí do grupo A, com a análise do Gabriel Sanches, o que ele achou aí desse grupo A. Eu vou passar um pouquinho dos adversários, como que estão fazendo suas campanhas respectivas nacionais aí, neste ano de 2025, como o Estudiantes, que atualmente ocupa a 5ª colocação do grupo A do campeonato argentino. Nos últimos 3 jogos da equipe são uma vitória, um empate e uma derrota. A equipe que costuma alternar sua forma de jogar num 4-1-4-1 ou num 4-2-3-1. Temos que destacar também a Universidade de Chile, que atualmente ocupa a 6ª colocação no campeonato chileno. Nas últimas partidas, a equipe vem de derrota para Cobresal e empate contra o Audax italiano. Além de destacarmos o Carabobo, que é o time venezuelano, treinado por Dudamel, que teve que passar pelo Atlético Mineiro, a equipe que está na 4ª colocação no campeonato venezuelano, vem de 2 vitórias, 1 empate, e destaque que a equipe sempre costuma jogar num 4-2-3-1. Na minha opinião, Gabriel, já deixando um panorama, analisando o contexto de ambas as equipes, eu acho que é um grupo super acessível para o Botafogo passar em primeiro. É claro que tem a questão de como o Botafogo vai desenvolver esse trabalho sob o comando do Renato Paiva, mas analisando os adversários neste momento que não estão em grande fase, eu acredito que o Botafogo tem tudo para passar na primeira colocação. Gabriel, é claro que assim, a gente tem certeza que o Botafogo é favorito nesse grupo, mas o Botafogo, na minha opinião, ainda segue sendo uma incógnita nesse ano, né? Teve um começo de ano muito ruim em Botafogo, né? Nos principais jogos em que disputou, os principais nesse ano até agora, a equipe foi muito mal. Foi mal na Recopa, foi mal na Supercopa, foi mal nos clássicos, chegando a vitória contra o Fluminense por 2-1, perdeu pro Vasco, perdeu pro Flamengo 2 vezes, perdeu pro Racing 2 vezes. Então, assim, é difícil analisar como é que vai ser o Botafogo a partir de agora. Claro, né, teve essa parada, né, com a eliminação do Carioca na primeira fase, ficou um bom tempo, tá ficando um bom tempo sem jogar. Com isso, teve a chegada também do Renato Paiva e, claro, mais tempo para treinar. Então, o torcedor do Botafogo quer que o Botafogo chegue já com o pé na porta por esse Brasileirão, para ser Libertadores. E pensando, claro, né, na Libertadores, que é o assunto aqui do nosso momento, é um grupo, para mim, complicado até certo ponto, porque se você for ver, né, o Carabobo, obviamente, é um time que talvez vai ser o saco de pancada do grupo, né, com todo respeito ao Carabobo, mas é uma equipe ainda desconhecida no cenário sul-americano, pouca gente conhece, né, um time que fez até uma boa campanha no Campeonato Venezuelano ano passado, perdeu a final por Desportivo Táchira, né, que está no grupo do Flamengo. Você tem o Estudiantes da Argentina, que, claro, é um time muito conhecido, campeão de Libertadores, um time que é, né, gigante do futebol sul-americano, mas que já viveu momentos melhores. Né? Recentemente até teve uma SAF, foi a primeira SAF da Argentina, Estudiantes, né? Até teve alguns investimentos altos já sendo feitos na equipe. Então, assim, é um time que está se reestruturando, assim como o Botafogo passou, né? Há pouco tempo. Então, até um caso parecido do Estudiantes com o que passou o Botafogo. Então, é um time que está ainda tentando se formar, mas, claro, é sempre muito perigoso. Tem uma torcida que é extremamente apaixonada, né? Que sempre lota, né, o estádio Jorge Luiz Richa lá na Argentina. Enfim, vai ser realmente interessante. Eu acho que, para mim, junto com o Botafogo, o Estudiantes é o time que vai ali tentar fazer frente com o Botafogo, e para mim o Botafogo e Estudiantes vão passar. A Laú corre por fora, né? Um time com tradição também, já teve, por exemplo, o semifinal de Libertadores lá em 2011, né? 2010, perdão, né? Quando chegou a eliminar o Flamengo, foi campeão da Sul-Americana em 2011, né? Então, um time também que tem bastante tradição, né? Teve aquela campanha, como eu falei agora há pouco, né? Com o Jorge Sampaoli lá em 2011, que revelou, enfim, Vargas, Arangues, grandes jogadores que passaram até aqui no futebol brasileiro também, mas não é mais aquela Universidade do Chile, né? Já teve bons momentos, atualmente realmente vive uma situação bem complicada, né? Chegou até a Libertadores depois de até um tempo afastado. Acho que o Botafogo deve passar sem grande dificuldade. Então tá aí, Gabriel. Acho que o Botafogo e os Estudiantes vão brigar pela primeira colocação. Coloco o favoritismo pro Botafogo, mas eu acho que o Estudiantes pode tentar incomodar o Botafogo nesse grupo A e pode, quem sabe, terminar em primeiro também. Mas acho que o Botafogo deve passar nos confrontos contra a Laú e também contra o Carabobo. Grupo C, grupo que tem o rival do Botafogo, o Flamengo, composto aí o grupo LDU de Quito, Deportivo Táchira da Venezuela e o Central de Córdoba da Argentina.
dizendo sobre a fase das três equipes que é adversários do Flamengo, a LDU está na quinta colocação do campeonato equatoriano. Nos últimos 3 jogos a equipe vem de 2 vitórias e 1 derrota. Atualmente o treinador da equipe joga num 4-3-3 e a principal arma da equipe no sistema ofensivo é o Arce, que já foi até sondado por alguns clubes brasileiros. Inclusive a equipe está numa péssima fase e os torcedores pedem até a volta do Zubeldia, atualmente que dirige o São Paulo. Deportivo Táchira ocupa a segunda colocação do campeonato venezuelano, empatado em número de pontos com o Deportivo Laguardia atualmente. Nos últimos 4 jogos a equipe são 2 vitórias e 2 empates, joga no 4-4-2 e a equipe aposta no seu sistema ofensivo, o ataque com Cano e com Castilho. Já o Central de Córdoba está na 6ª colocação do grupo A da Liga Argentina. Nos últimos 4 jogos a equipe vem de 2 derrotas, 1 empate e 1 vitória. A equipe que sempre costuma jogar um futebol reativo no esquema 4-1, 4-1. Na minha opinião também, Gabriel, mesmo panorama do Botafogo, o Flamengo tem tudo para passar em primeiro nesse grupo. Ah, não, com certeza, Gabriel. Assim, você pode talvez pegar meu confronto contra a LDU, vai ser um jogo mais complicado pensando em jogar na altitude, né? Que esse talvez seja o grande adversário dos brasileiros esse ano na Copa Libertadores, Gabriel. Já vem sendo há alguns anos e vai continuar sendo esse ano, então, assim, jogar em Quito não é fácil. O Flamengo, nas últimas vezes que passou lá, né, em Quito, né, para enfrentar a LDU, venceu em 2021 e acabou perdendo em 2019. Então, tem até um bom retrospecto, né? Jogando em casa sempre venceu a LDU, né? É um adversário bastante tradicional, campeão da Libertadores de 2008, mas assim como outras equipes, já teve momentos melhores, né? Mais aquela LDU, né? Tudo bem que foi o atual campeão equatoriano, fez uma excelente campanha no passado, foi até as quartas de final da Copa Sul-Americana também, né? Perdendo só para o Lanús. Então, assim, é um time que tem também boas peças, mas acho que o Flamengo, com certeza, comparando com a LDU, tem muito mais time e eu acho que deve passar em primeiro. Você tem ali também o Desportivo Táchira, que é a equipe, como eu falei, que é o atual campeão venezuelano, mas que, assim, vamos ser sinceros, né? O futebol venezuelano está longe de bater de frente com qualquer time brasileiro, né? Mas é uma viagem complicada, né, Gabriel? Porque Táchira não é ali, né, perto da capital que é Caracas, então é uma viagem de avião, depois tem que pegar outro avião, enfim, é difícil chegar. Né? O Flamengo vai ser a equipe que... pois é, sim, sim. O Flamengo é a equipe brasileira que vai mais percorrer, né, em quilômetros, né? Enfim, eu até vi essa matéria, Botafogo é o segundo, inclusive. Então, assim, é complicado, né? Mas é uma viagem longa, viagem cansativa, mas o Flamengo tem um time 1000 vezes melhor que o Desportivo Táchira e deve passar com tranquilidade. O Central Córdoba é uma equipe que eu confesso que fiquei curioso em ver, né? Uma equipe que vai participar pela primeira vez da Libertadores, né? Acabou de conquistar aí a Copa Argentina, conseguiu então uma vaga através da Copa Argentina, um time que tem boas peças. Acho que o Flamengo deve passar sem dificuldade esse grupo, Gabriel. E agora a gente vai falar do grupo da equipe do São Paulo. São Paulo do técnico Gustavo, time de coração do Gustavo. O Gustavo já está até aqui batendo no peito falar de São Paulo. São Paulo que tem um grupo, está no grupo D, ao lado de Libertad do Paraguai, Talleres da Argentina e Alianza Lima do Peru. Libertad que é o atual líder do Campeonato Paraguai. Nos últimos 5 jogos a equipe vem de 4 vitórias e 1 empate. Joga sempre no 4-2-3-1 e conta com a experiência dos seus jogadores, o Roque Santa Cruz, com 43 anos, e o Oscar Cardoso, de 41 anos. Já o Talleres, a equipe está na 13ª posição do grupo B do Campeonato Argentino, vem de 3 empates, inclusive também vale destacar na final da Supercopa da Argentina, a equipe venceu o River Plate recentemente nos pênaltis por 4-3, joga no 4-2-3-1 e tem alguns destaques individuais, como seu centroavante, o Girotti, além de contar com o Galarza, ex-Vasco da Gama, no seu elenco, e a equipe do Alianza Lima, que veio da pré-Libertadores, eliminou o Boca Juniors. A equipe está na 2ª colocação da Liga Peruana, atrás do Melgar, que é o líder. Nos últimos 4 jogos são 3 vitórias, 1 empate. A equipe também que joga nesse esquema tático 4-2-3-1. E na mesma situação da equipe do Libertad, tem 2 centravantes ali experientes, como no caso do Barcos e também do Guerreiro. Gabriel, antes de você analisar a questão do São Paulo, olha esse dado estatístico interessante da equipe do São Paulo. O São Paulo enfrentará na Libertadores 4 atacantes que juntos somam 165 anos, cara. O Roque Santa Cruz do Libertad, 43 anos, Guerreiro do Alianza Lima, 41, o Oscar Cardoso com 41 anos e o Barcos com 40 anos. Então fica esse dado estatístico aí sobre os atacantes que o São Paulo vai enfrentar no seu grupo, que somando os 4 mais velhos, somam 165 anos. É um dado estatístico curioso. Experiência não vai faltar para esses times aí que vão enfrentar o São Paulo, né? O ataque desses times, né, podemos dizer, pelo menos, né? É interessante realmente esse dado, bem curioso, né? Roque Santa Cruz, 43 anos, Guerreiro, com Barcos, né? Os dois jogando juntos. Enfim, e fora o Oscar Cardoso também, que também joga junto, né, com o Roque Santa Cruz, enfim. Vai ser interessante acompanhar esse quarteto aí quando enfrentar o São Paulo. Ver como é que a defesa do São Paulo vai reagir diante desses jogadores já, quase já, tio, meio avô já, podemos dizer assim.
Enfim, vai ser interessante. Mas, Gabriel, agora falando de série, assim, falando de jogo mesmo, é o São Paulo que vive um momento conturbado, essa que é a verdade, né? Passa por um momento, enfim, não fez o Campeonato Paulista lá essas coisas, né? Foi muito altos e baixos, teve bons jogos ali no começo, frente contra o Corinthians, depois caiu de produção, né? Perdeu para o Palmeiras, obviamente, um jogo bastante polêmico, né? Na semifinal, desculpa, nas quartas de. Foi na semifinal mesmo, né? Tem um grupo que, para mim, teoricamente, também é até tranquilo. São equipes que a gente conhece, né? São equipes que estão na boca do povo. O pessoal conhece quem é o Libertad, conhece o Alianza Lima. Aliás, poderia ser o Boca Juniors no lugar do Alianza Lima, né? Então, São Paulo meio que não escapou também. Se bem que o Boca não é lá mais essas coisas, né? Então, que caiu para o Alianza Lima, né? E o Talleres, que o São Paulo conhece bem, né? O Talleres eliminou o São Paulo da pré-Libertadores, né? Se não me engano, acho que foi em 2022. Você pode até me corrigir, agora eu não lembro. Acho que 19, né? Foi Enfim. 19, Gustavo? Você que é São Foi Paulo. 19. Tá certo. Foi 19, ele falou aqui. Foi. Você tava Né? lá? Então, Caramba, legal, você nunca contou isso. foi 0x0 o jogo, né? Acho que agora eu lembrei, né? O Talleres ganha na Argentina e depois empata no Morumbi. Você queria matar alguém azul, é? Não, o São Paulo que teve situações complicadas também, até contra o Defensa e Justiça também, teve aquela eliminação na Sul-Americana, né? Então o São Paulo passou por momentos complicados aí contra argentinos nos últimos anos aí, vamos ver agora. Tomara que não, né? Tomara que esse ano o São Paulo consiga sair bem contra o Talleres, né? Que é um time. É um time assim que lá na Argentina começou a crescer nos últimos anos. Aliás, a vitória do Talleres contra o São Paulo em 2019, que deu uma projeção maior para o Talleres, até dentro da Argentina mesmo, né? Começou a ser mais respeitado. Depois até enfrentou o Flamengo, também Libertadores, o Atlético Mineiro também, se eu não me engano. Enfim, é um time que tem boas peças, mas não é o suprassumo do futebol argentino, né? Mas o São Paulo acho que deve passar com tranquilidade. O Libertad também é uma equipe que sempre está na Libertadores, mas nunca vai a lugar nenhum. Essa que é a verdade, né? Um time que nunca incomoda, assim também como a Alianza Lima. Claro, a Alianza Lima acho que já é outro aspecto, talvez jogar fora de casa possa ser mais complicado para o São Paulo, porque a Alianza Lima tem uma torcida fanática, né? A maior torcida do Peru, sempre lotando o estádio. Por exemplo, a Alianza Lima venceu o Fluminense ano passado, jogando em casa, acabou de eliminar o Boca, vem com moral para essa Libertadores, passou pelo Desportes Iquique muito bem também. Mas o São Paulo, para mim, é o favorito, deve passar sem grandes dificuldades, mas claro, né, sempre atento ali, se ter que entrar para vencer todos os jogos, tem condições de vencer todos os jogos, na minha opinião, o São Paulo. Claro que não vai ser fácil, mas eu acho que o São Paulo deve passar em primeiro no grupo, sim, Gabriel. Acho que, aliás, eu tô nesse grupo D, a minha curiosidade vai ser para quem vai ficar em segundo, porque vai ser uma briga boa ali, tá? Alegre, Alianza Lima e Libertad, para mim, são equipes bem equilibradas, assim, né? Então vai ser interessante ver a briga pelo segundo lugar, mas acho que o São Paulo vai ficar com o primeiro nesse grupo D. E agora a gente vai destacar o grupo E, que tem a equipe do Fortaleza, ao lado de Racing, Colo-Colo e Atlético Bucaramanga. Esse grupo também, do Fortaleza, é um grupo ali principalmente com Racing, os dois principais candidatos a passar de fase. O Racing que está na 10ª colocação do grupo A da Liga Argentina. Os últimos 3 jogos são 2 derrotas, 1 empate, mas é o atual campeão da Recopa Sul-Americana e tem destaques aí como o lateral Martinelli, o Solari, o Vieto, o Salas, o Martínez e o Romero, o Botafogo, que o diga. Além de destacarmos também o Colo-Colo, que já não vive aquela grande fase, atualmente está na 11ª colocação do campeonato chileno, e o Atlético Bucaramanga, aquele adversário que vai ficar por último, saco de pancada, está na 17ª posição do campeonato colombiano. Nas últimas 4 partidas são 3 empates e 1 vitória. A equipe que se adequa a não ter um esquema tático definido, se adequa ao esquema tático das características do seu adversário. E o que você espera aí, Gabriel, desse grupo E? Cara, eu acho que pra mim esse grupo é a maior disparidade das duas equipes para outras duas equipes. Eu acho que o Racing e o Fortaleza devem passar com muita tranquilidade, né? O Racing, pra mim, tirando aí os brasileiros, acho que junto com o River, deve ser o time que deve incomodar, né? Tudo bem que não faz um bom campeonato argentino no momento, mas você frisou muito bem, Gabriel. O Racing vem de um título expressivo sobre o Botafogo na Recopa Sul-Americana, onde foi muito bem, venceu em casa e venceu no Newton Santos, em placares que foram mentirosos. Né, tanto jogando em casa quanto jogando aqui no Rio de Janeiro, o Racing poderia ter vencido com um placar maior do que venceu, né, poderia ter sido 3, 4, tranquilamente os 2 jogos, né, venceu a Sul-Americana sobre o Cruzeiro também de maneira contundente, então vem em bom momento, vem vencendo brasileiros, né, então acho que esse é o grande fator para o Racing poder ter, quem sabe, sonhar em chegar longe nessa Libertadores. Já o Colo-Colo, uma equipe, como você falou, também já teve seus bons momentos, faz uma péssima campanha no Campeonato Chileno esse ano, tem o Arturo Vidal, seu principal jogador, mas jogador que já está longe, né, do que já foi algum dia, né, então não é mais aquele cara, e o Bucaramanga, que obviamente, como você frisou muito bem, vai ser o saco de pancadas do grupo. Hoje, Gabriel, para ser sincero, eu vejo o Fortaleza como a segunda potência desse grupo. Acho que o Racing é a principal equipe desse grupo, é a equipe que vai chegar
para, na minha opinião, ficar na primeira colocação. O Fortaleza acho que vai brigar de igual para igual, vai ser interessante ver esse confronto entre Racing e Fortaleza, mas acho que para mim quem passa vai ser tanto Racing quanto Fortaleza, para mim já estão nas oitavas de final. A não ser que o Colo-Colo consiga, né, vencer o Fortaleza, enfim, mas acho que o Racing e o Fortaleza estão bem à frente dos outros dois. O Colo-Colo vive de tradição, né? Foi campeão da Libertadores em É, 91, sim. Mas hoje não tá fazendo uma boa Mas, temporada mas o Gabriel, no campeonato chileno. E outra questão, Gabriel, já que você vai falar logo em claro. seguida, eu queria que você falasse também. O Fortaleza não vem jogando bem, né, nesse ano de 2025. Pois Se é, classificou pois no é. campeonato cearense ali contra o Ferroviário apertado, ganhou de 1-0 o jogo de volta e perdeu a primeira partida da decisão contra o Ceará. Então é um fator a se levar em conta nesse grupo. Sim, é exatamente isso que eu ia falar. O Fortaleza não é mais aquele Fortaleza do que foi no passado, né? Pelo menos nesse começo de ano. Né? Então a gente tem que ficar de olho nisso. Você falou muito do Colo-Colo, mas é o caso de várias equipes, né, Gabriel? A gente pega aí, por exemplo, né, como eu falei, posso citar aqui Cerro Porteño, Libertad, Atlético Nacional, enfim, equipes, né, Gabriel, que sempre Peñarol, Nacional, Olímpia, times grandes, né, que sempre chegam longe no futebol sul-americano, na Libertadores, sempre chegaram, mas que hoje em dia jogam com um nome. Até o Boca Juniors, né, cara? Quando que a gente ia imaginar que o Boca Juniors ia perder na pré-Libertadores pro Alianza Lima? Sim, com todo respeito ao Alianza Lima, mas não isso é incabível, né? Então, mas o Boca Juniors realmente também vive uma situação complicada, o Colo-Colo também um desses times. Como você falou, o Fortaleza não vive uma boa fase, né, nesse começo de ano, vai jogar hoje, inclusive, né, contra o Souza, depois a gente vai falar sobre isso, né, quando a gente for falar da Copa do Nordeste, mas enfim, como você falou, perdeu o primeiro jogo pro Ceará no Campeonato Cearense na decisão, né, não vive uma boa fase, mas claro, a Libertadores muda tudo, né, o Fortaleza está se preparando para justamente participar da Libertadores, já participou uma vez, né, chegou até as oitavas de final também, né, em 2022, acabou caindo só para a equipe do Estudiantes. Então, assim, vai ser interessante acompanhar o Fortaleza nessa Libertadores, mas acho que o Fortaleza vai passar por cima dessa má fase nessa competição e vai conseguir chegar longe, pelo menos até as oitavas de final, Gabriel. E agora, Gabriel, a gente vai falar do grupo F, que tem 2 brasileiros, é tido como grupo da morte. Eu acho que esse grupo, ao lado do grupo B, também são os grupos mais equilibrados dessa Libertadores, que tem aí o Bahia e o Internacional, ao lado do Atlético Nacional de Medellín, o Bahia e a equipe do Nacional do Uruguai. Nacional do Uruguai, que ocupa a segunda colocação no Campeonato Colombiano. Nos últimos 5 jogos são 2 empates, 2 vitórias e uma derrota. A equipe que, comandada por Gandolfo, joga aí no 4-2-3-1 e tem o destaque do goleiro Ospina, o Atlético Nacional da Colômbia. Já o Nacional do Uruguai está em 4º lugar no Campeonato Uruguaio. Nos últimos 4 jogos são 3 vitórias e um empate. E essa equipe é bem experiente. Tem jogadores aí como o Gonçalo Carneiro, que jogou no São Paulo, o Sebastião Coates, que jogou na seleção uruguaia, ex-Sporting, o Vargas e também o Nico Lopes. Gabriel, assim, eu até entendo o pessoal dizer que isso aí é o grupo da morte, porque realmente, né, em termos de nome, é o grupo da morte, né, porque você pega o Nacional, campeão da Libertadores, multicampeão, o Atlético Nacional também campeão em 2016, né, até recente, né, 9 anos atrás, né, aquele time que revelou Borja, Berrio, Guerra, enfim, Marcos Moreno, jogadores que até passaram também aqui no Brasil, mas são equipes que também não vivem um momento lá, assim, né, com todo respeito nacional, porra, 4 lugares do Campeonato Uruguai é complicado, né? Eu sei que lá tá no início e tal, mas, pô, Nacional, só tem o Nacional e o Peñarol lá no Campeonato Uruguai. Inclusive, até rolou uma discussão, né, que eles querem jogar o Campeonato Gaúcho no ano que vem, né, até pode se preparar também pro ano, né? Mas acho que a Federação Gaúcha já rechaçou essa possibilidade. Assim, Gabriel, eu acredito que o Inter é o grande favorito desse grupo F, né? Não vem como cabeça de chave, mas é o favorito, até pelo futebol que vem jogando nesse começo de ano. Foi campeão gaúcho com muita autoridade sobre o Grêmio. Os 2 jogos o Inter foi bem melhor que o Grêmio, tanto na arena quanto também jogando em casa, até com vários desfalques, né? Muitos jogadores não jogaram por conta de lesão, né? Então, assim, o Inter é um time que vem jogando muito bem, para mim é o grande favorito desse grupo. Já o Bahia é uma incógnita para mim também. Até vem fazendo um bom campeonato baiano, venceu, né, o jogo de ida da final contra o Vitória, mas passou ali aos trancos e barrancos contra um Boston River, que também é do Uruguai, né? Passou assim de maneira até meio complicado o Bahia, né? Venceu por 1-0, um jogo muito complicado, o jogo de 1 também foi 0-0, foi um jogo muito ruim, né? Então o Bahia, acho que, claro, também acho que o nervosismo de estar voltando a participar de uma Libertadores depois, né, de quase 35 anos, assim, eu entendo também, né, o lado do Bahia, mas foi meio complicado para mim assistir esses jogos contra o Boston River e confesso que fiquei um pouco preocupado, né, com o Bahia já visando, obviamente, esse grupo F. Já o Atlético Nacional, um time que tem muita tradição na Colômbia, claro, sempre chegando também, né, um time de Medellín, um time que claro, também tem muita tradição. Acho que vai ser um grupo bem interessante, Gabriel, mas eu vejo o Inter em primeiro e aí, a segundo lugar, já vejo um equilíbrio maior. Acho que Nacional, Atlético Nacional e Bahia estão ali brigando,
e podem tentar buscar essa segunda vaga. Para mim, sem favoritos, mas eu acho que o Inter deve passar em primeiro, e aí em segundo vai ser uma briga dura. E agora a gente vai falar sobre o Grupo G, para finalizarmos o assunto Libertadores, depois a gente vai para a Copa Sul-Americana. E no Grupo G, vale destacar aí que temos aí o Bolívar, o Sporting Cristal e o Cerro Porteño. Bolívar, que é gerido pelo Grupo City, é o atual campeão boliviano, contando os jogos da temporada passada e o início de 2024, são 6 jogos sem perder. Tem destaques individuais de sua equipe, como o Ramiro Vaca, o brasileiro Bruno Sávio e o Patito Rodrigues, ex-Santos, e é o fator altitude também, 3.637 mil metros acima do nível do mar. E o Sport Cristal, que atualmente não faz não vive uma boa fase no campeonato peruano, está na 8ª colocação. Os últimos 4 jogos são 2 vitórias e 2 derrotas, aposta na sua linha de frente com o Ávila e o Cauterucci, que é as suas apostas ofensivas. E o Cerro Porteño, que também já tem essa rivalidade com o Palmeiras, fora de campo, por toda essa questão de racismo, atualmente ocupa a 4ª colocação aí do campeonato paraguaio. Gabriel, assim, tá? Assim como o grupo do Flamengo, eu acho que o grupo do Palmeiras também, né? Porque são bem parecidos os dois grupos, né? O Palmeiras, claro, tem o Bolívar, como eu falei, né? O principal adversário do Brasil nessa Libertadores vai ser a altitude. O Bolívar no passado quase eliminou o Flamengo, né, gente? A gente pode lembrar isso. Nas oitavas de final, o Flamengo venceu em casa por 2-0. O Bolívar, na altitude, ali teve várias chances. O goleiro Rossi salvou a equipe do Flamengo. Então, assim, uma equipe que cada vez mais vem se acostumando a participar da Libertadores. Se a gente for lembrar, em 2023, chegou até as quartas de final, né, da Libertadores, perdeu só pro Inter naquela ocasião. Então, assim, cara, uma equipe que vem crescendo cada vez mais nos últimos anos e vem chegando firme. Claro que fora de casa o Bolívar ainda tem muita dificuldade, né? Foi assim ano passado, foi assim também em 2023, mas está tentando também evoluir e está evoluindo, né? Como você falou muito bem, uma equipe agora que é comandada pelo Grupo City, que tem bons jogadores, o Bruno Sávio, um brasileiro que eu conheço bem. Ano passado tive acompanhando o Flamengo e Bolívar aqui do Maracanã, um jogo até onde o Flamengo goleou por 4-0, mas o Bruno Sávio, para mim, foi o grande destaque do Bolívar naquela partida. Tem bons jogadores, tem um técnico que gosta de jogar, né? O Bolívar, que me deixou assim curioso, é um time que gosta de tocar bola, gosta de ir para cima, gosta também de bater de frente. Então acho que o Palmeiras vai ter dificuldade contra o Bolívar, não digo em casa, mas fora de casa com certeza. O Sport Cristal também é uma equipe grande do Peru, né? Uma equipe que já até chegou à final de Libertadores, perdeu para o Cruzeiro lá em 97, também tem uma equipe de muita tradição, mas também já viu o segundo momento. Acho que o Palmeiras deve passar sem grandes dificuldades aí sobre o Sport Cristal. E o Cerro Porteño, como você falou, né? Teve essa situação agora envolvendo, né, o menino Luiz na Libertadores Sub-20, que foi uma lástima, né? Mais uma vergonha que acontece aqui no futebol sul-americano. Fora também o que o presidente da Conmebol, né, Gabriel, não poderia deixar de passar aqui sem falar sobre isso, né? O que ele falou na segunda-feira foi um absurdo, né? Fez uma piada de extremamente de mau gosto, né? Passou do tom total. Então acho que ele tem que começar a trabalhar em vez de ficar fazendo piada de mau gosto aí na imprensa, né? Desculpa aí até cortar o assunto, mas já infelizmente esse assunto emenda em outro, né? E a gente não quer falar sobre isso, né, Gabriel? Porque a gente não quer que aconteça isso. Mas como acontece, a gente tem que falar cada vez mais e a gente tem que realmente se posicionar sobre isso, porque é muito feio o que vem acontecendo. E o que vai acontecer de novo, Gabriel, infelizmente, né, vi até um jornalista, até da ESPN, que eu gostaria até de dar o crédito para ele, agora me fugiu o nome, né, que está sempre participando de um programa lá na ESPN, mas ele falou muito bem. Infelizmente, vai acontecer de novo nessa fase de grupos, algum jogo vai ter casos de racismo aqui, né, contra brasileiro, isso é fato, isso vai acontecer. Né? Então a gente, infelizmente, lida com isso até hoje, que é um absurdo. Né? E vamos ver se a Conmebol, vamos ver se alguma hora vai tomar alguma providência, mas pelo que a gente viu aí, a situação é um pouco desanimadora. Né? Infelizmente, a gente vê que até o presidente faz piada assim, né? Então fica difícil realmente a gente crer num futuro melhor aqui no nosso futebol sul-americano, nesse caso, visando aí realmente o racismo. Né? Mas enfim, voltar aqui ao assunto, acho que o Palmeiras é o favorito para esse grupo G, vai ter dificuldade contra o Bolívar, mas deve passar sem grandes dificuldades aí sobre o Sport Cristal e também sobre o Cerro Porteño. E a gente vai passar esse vídeo do Notícia do Esporte sobre essa declaração do Alejandro Domingues, a gente tem no Notícia do Esporte. Tem que passar, a gente tem que falar sobre isso. A gente falou da Libertadores, vamos falar agora da Copa Sul-Americana, que também tem representantes brasileiros na disputa. Vamos falar aí do Grupo A, composto por Independente da Argentina, Guarani do Paraguai, Nacional Potosí da Bolívia e Boston River. Além do Defensa e Justiça no Grupo B, a Universidade Católica, não a do Chile, mas a do Equador, Cerro Largo e o Vitória. No Grupo C temos a América de Cali, Huracan, Racing e Corinthians. Grupo D temos Grêmio, Godoy Cruz, Esportivo Luquenio e o Atlético Graal. Já no Grupo E temos aí o Cruzeiro, o Palestino, o União e o Mushuk Runa. No Grupo F temos o Fluminense, União Espanhola, Once Caldas e San José Oruro.
No grupo G temos Lanús, Vasco, Puerto Cabadierro e Melgar. E no grupo H, Atlético Mineiro, Caracas, Cienciano e Desportes e Iquique. Já fazendo aqui um panorama, já coloca aí no grupo B, o Gustavo. Grupo B que a gente acabou de frisar do Vitória. Temos aí o Defensa e Justiça, que está na 7ª posição no grupo A da Liga Argentina. Nos últimos 4 jogos são 2 vitórias e 2 derrotas. E destaque também para a Universidade Católica do Equador. A equipe está na 3ª colocação no campeonato equatoriano. Nos últimos 4 jogos são 3 empates e 1 vitória. O principal jogador da equipe na parte ofensiva é o atacante Palácio, a equipe que joga no 4-2-3-1. E o Cerro Largo, que ocupa a 6ª colocação no campeonato uruguaio, a equipe que eliminou o Danúbio na primeira fase aí da Copa Sul-Americana. Gabriel, Vitória, acho que vai ter dificuldade nesse grupo B, hein, cara. Eu acho que tem boas equipes. O Defensa e Justiça são campeão da Sul-Americana lá em 2020, né? Então é um time que conhece essa competição, né? Um time que vem também ganhando cada vez mais notoriedade no futebol sul-americano, né? O futebol argentino também já é uma realidade, mas o futebol sul-americano vem cada vez mais, né, marcando presença, chegando longe. Já chegou em fase final de Libertadores, já chegou, como eu falei também, sendo campeão da Sul-Americana. Para mim é o favorito do grupo, né? Como você falou, faz então uma boa campanha no Campeonato Argentino também, tem boas peças. Então acho que o Defensa e Justiça vai ser uma equipe aí que vai fazer bem nesse grupo B. A Universidade Católica, né, não é aquela Universidade Católica do Chile, né? Muita gente confunde, né? Porque também tem a Universidade Católica lá do Chile, famosa também, né, aqui no Brasil. Essa é do Equador e é de Quito, né, Gabriel? Então joga também na altitude. Né? Então o Vitória vai ter que passar pela altitude. E para mim, o adversário do Vitória nesse grupo vai ser a Universidade Católica. Com todo respeito ao Cerro Largo, mas acho que o Vitória deve passar com tranquilidade pelo Cerro Largo, né? Uma equipe que vai trazer dificuldade, né, para a equipe baiana, mas a Universidade Católica vai ser o time ali que o Vitória vai ter que brigar, né? Porque lembrando que o primeiro classifica, né, direto para as oitavas, né, Gabriel? E o segundo classifica para o playoffs, né? Não é isso? Você pode até me corrigir. Né? Então o Vitória vai tentar brigar. Tem bola para chegar em primeiro? Tem. Pode tentar até chegar em primeiro. Teve um excelente começo de ano, caiu de ritmo, foi eliminado na Copa do Brasil pelo Náutico, perdeu para o Bahia no jogo de ida, né? Chegou até 20 jogos invictos, mas agora a competição, né, desse calibre, né, a Sul-Americana, é uma competição assim diferente, então o Vitória vai ter que realmente jogar mais do que vem jogando nos últimos jogos. E, Gabriel, quero frisar também, eu acho importante, né, a gente viu muitas equipes aqui no Brasil, consideradas, não vou dizer mediana, mas equipes que não tem um elenco tão robusto como tem, por exemplo, o Flamengo, né, enfim, Palmeiras, até equipes norte-americanas, como é o caso do Corinthians, como é o caso do Fluminense. A gente viu Cuiabá, a gente viu América Mineiro, vimos Goiás, né, e equipes que priorizaram a Sul-Americana e acabaram sendo rebaixados do Brasileirão. Então o Vitória não pode cair nessa armadilha, né. Eu lembro aqui do Atlético Goianiense, que recentemente chegou até a disputar, se não me engano, nas quartas ou na semifinal e foi rebaixado no mesmo ano. Né? Então, o Vitória tem que, claro, tratar a Sul-Americana com uma prioridade, mas também não esquecer o Brasileirão para não passar aperto no final. O América Mineiro também é outro caso disso, então é importante o Vitória realmente não desvirtuar do Brasileirão, até porque também não tem um elenco tão robusto e tão grande como outras equipes estão disputando a Sul-Americana. Verdade, Gabriel. Uma análise muito eficiente aí nessa questão também do Vitória, nesse calendário de 2025. Agora vamos falar do grupo C, grupo do Corinthians, aí que temos a América de Cali, Huracan e o Racing do Uruguai. O América de Cali aí que está na 3ª posição do campeonato colombiano. Os últimos 4 jogos são 2 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Jogadores experientes, como aí no caso do Quinteiros, que estava aí na temporada passada no Racing, Vergara e o Balanta. Já o Huracan, a equipe é vice-líder do grupo A do campeonato argentino, 24 vitórias seguidas e joga no 4-2-3-1. E tem o Milicevic, o atacante argentino, né, também naturalizado americano, que esteve perto de ir para o Corinthians essa temporada, que atua no Huracan. E o Racing do Uruguai enfrentou o Corinthians na temporada passada. A equipe ocupa aí a 9ª colocação no campeonato uruguaio. Grupo fácil para o Corinthians, né? O Corinthians que veio como cabeça de chave 4, né, porque foi ver na Libertadores. Confesso que o Corinthians acho que tem a obrigação, Gabriel, até pelo papelão que passou na Libertadores assinado pelo Barcelona, de passar em primeiro desse grupo. Eu acho que não tem outra questão para o Corinthians. Pelo investimento que teve esse ano, pelas contratações que o time fez, né, pela também manutenção do elenco do ano passado, né, um time que tem, enfim, não vou citar que os jogadores do Corinthians não conhecem, mas o Garro, o Bielberto, o Depay, tem que passar em primeiro. Até porque a Sul-Americana passa a ser uma prioridade para o Corinthians, e convenhamos, Gabriel, o Corinthians é o grande time dessa Sul-Americana. Em termos de elenco, em termos de, né, qual o time favorito, qual o time pode chegar longe, para mim é o Corinthians. O Corinthians hoje é time de Libertadores, não conseguiu passar, tudo bem, tem a Sul-Americana. Então tratar a competição com seriedade, passar em primeiro no grupo e chegar longe para tentar ser campeão dessa competição. O Corinthians, para mim, tem a obrigação de passar em primeiro desse grupo e talvez tenha um pouco de dificuldade ali com a América de Cali fora de casa, o Huracan, mas o Corinthians acho que para mim tem tudo. Jogando em casa, então é 9 pontos certeiro. Acho que o problema do Corinthians é esse, né, Gabriel? Vem sendo esse. A equipe na Libertadores, na Sul-Americana, tem tido de muita dificuldade jogando fora de casa, mas quando joga em casa a equipe vai bem. Né? Então acho que se souber dosar isso, souber pontuar bem em casa, como vem fazendo já, isso aí tá tudo certo, vem fazendo o seu dever de casa.
mas também ganhar os jogos fora de casa é muito importante. Quando a gente souber fazer isso, vai chegar longe nessa Sul-Americana, Gabriel. Bom, vamos seguir aqui trazendo um panorama para vocês aí da Libertadores da Copa Sul-Americana, falando agora de Copa Sul-Americana, destacando o grupo D do Grêmio, que tem o Godoy Cruz da Argentina, o Sportivo Luqueño do Paraguai e o Atlético Grau, que é do Peru. O Godoy Cruz, a equipe que está na nona colocação do grupo B da Liga Argentina, nos últimos jogos aí são 2 empates, uma derrota e um empate. Equipe que joga no esquema 3-4-2-1, no esquema mais reativo. O Sportivo Luqueño está na nona colocação do Campeonato Paraguai. Nos últimos 4 jogos são 3 vitórias e uma derrota. E o Atlético Grau, que eu acredito que vai ser o saco de pancadas do grupo, está na 11ª posição da Liga Peruana. Nos últimos 4 jogos são 2 vitórias e 2 derrotas. O Grêmio deu sorte, né, Gabriel? Vamos ser sinceros aqui. Até pelo futebol que o Grêmio vem jogando esse ano, cara. O Grêmio até teve boas atuações ali contra o São Luís, contra o Monson, contra o Pelotas, contra o Caxias, mas são times pequenos, né? Quando pegou o Inter, por exemplo, a equipe foi muito mal. Nos 3 jogos jogou bem pior do que o Inter, empatou 2 e perdeu 1, acabou sendo, né, vice-campeão. Quando pegou o Juventude, perdeu os 2 lá jogando na Feira do Jacone, ganhou em casa na semifinal, tudo bem, é verdade. Né? Na Copa do Brasil passou muita dificuldade contra o São Raimundo, contra o Atlético Clube. Então, assim, o Grêmio me preocupa por esse ano ver acompanhar esse Grêmio. Não, um time que está passando, claro, por reestruturação, depois da saída do Renato, a vinda do Quinteiros, né, do técnico que era do Velho Safes. Enfim, é um time que esse ano, para mim, vai brigar na parte de baixo da tabela. Tem até bons nomes, mas a parte defensiva do Grêmio é uma coisa, assim, lamentável. Os laterais do Grêmio acho que são bem limitados para o restante do time, que você até tem, né? Brett White, tem o Monsalve, o Aravena, você tem ali também o Cristaldo, o Vila Sante, são bons jogadores, mas a parte defensiva, somente as laterais e a zaga, acho que deixa um pouco a desejar. Mas, claro, o Godoy Cruz vai ser o grande adversário do Grêmio no grupo, a equipe que, como você falou, está em segundo, né, no grupo A do Campeonato Argentino, lá no Campeonato doido da Argentina, que cada hora muda, né, agora é apertura, clausura, agora é o grupo A, grupo B, daqui a pouco muda de 20 para 30 clubes, enfim. Nunca dá para entender esse Campeonato Argentino, mais difícil até do que entender o Campeonato Carioca, né? Mas, enfim, o Sportivo Luqueño é uma equipe muito limitada, está em nono lugar do Campeonato Paraguai, então o Grêmio deve passar sem tranquilidade. O Atlético Grau, com todo respeito, mas se o Grêmio não golear os 2 jogos é para acabar a temporada mesmo, Gabriel. E agora a gente vai falar do grupo E, composto pelo Cruzeiro, que tem aí o Palestino do Chile, o Atlético Unión, que é a equipe da Argentina, e o Mushuk Runa, que é a equipe do Equador. Palestino... Oi? Mushuk Runa? Caraca, eu nem tinha visto esse time. Runa. Eu vou até falar um pouquinho da história desse clube, que é bem bacana. O Palestino é o atual líder do campeonato chileno. Nos últimos 4 jogos são 3 vitórias e um empate. O Atlético Unión, como a gente mesmo falou no início, está na 13ª colocação do grupo A da Liga Argentina. São 4 jogos com 3 vitórias e um empate. E o Mushuk Runa, a equipe está na 8ª colocação da Liga Equatoriana. Nos últimos 4 jogos são 3 vitórias e um empate. A sua ligação com a população, o clube é o primeiro clube indígena acredito, do futebol sul-americano. O clube surgiu de uma ação da corporativa do mesmo nome da empresa Mushuk, que surgiu como a nobre missão de inserir os povos originários nos meios econômicos da sociedade equatoriana, e com isso acabou surgindo o clube de futebol. Então, história bem bacana aí do Mushuk Runa, que é um clube aí composto aí pelo povo indígena aí no seu elenco profissional. Gabriel, que história bacana do Mushuk Runa, não conhecia a história deles e muito legal acompanhar aí o Mushuk Runa participando da Sul-Americana, vai ser legal. Eu acho que eu vi que é um estádio que tem uma arquibancada meio grama, né? Acho que eu vi até essa foto aí na internet. Vai ser diferente acompanhar, né? Mas, Gabriel, falar aqui a verdade, o Cruzeiro, pelo investimento que teve, já foi realmente muito complicado. Eu não vou dizer que foi um vexame, né? Mas foi realmente uma derrota dura perder para o América Mineiro na semifinal do Campeonato Mineiro. A torcida do Cruzeiro ficou possessa da vida com razão, né? Até porque se você compara os investimentos do Cruzeiro e do América, o Cruzeiro é para ter passado o carro em cima do Mecão, né? Mas enfim, agora passando, claro, né? Passando a chave, o Cruzeiro agora, claro, vai ter esse grupo da Sul-Americana, que é um grupo complicado, mas o Cruzeiro tem totais condições de passar em primeiro. O Palestino é um time até traiçoeiro, né? Já passou, já enfrentou o Flamengo, já enfrentou a Chapecoense também, né? Em outras edições de Sul-Americana. Você tem o União, né? Que recentemente até eliminou o Atlético Mineiro em playoffs de Libertadores também, na pré-Libertadores, se não me engano, em 2020. É um time também interessante, mas claro, não é um time assim, talvez tem outros times grandes na Argentina, né? Tem que está fazendo uma campanha bem ruim nesse começo do campeonato argentino. E tem o Mushuk Runa, que com todo respeito é um time que a gente não conhece. Não vou nem falar que vai ser o saco de pancada do grupo, mas acredito que deve ser, né? Então o Cruzeiro também, assim como o Corinthians, pelo investimento que teve, né? Por tudo que vem contratando, Gabigol, Dudu,
né? Também outros jogadores que ficaram, Caio Jorge, Matheus Henrique. É um time que tem que passar o carro nesse grupo E e passar com tranquilidade, né? Até com 18 pontos, Gabriel. E agora vamos falar do grupo F, grupo do Fluminense, que contém a União Espanhola do Chile, o Once Caldas da Colômbia e o San José da Bolívia. União Espanhola que está numa péssima fase no campeonato chileno, são na 13ª posição nas últimas colocações da competição. São 5 jogos sem vencer, com 4 derrotas, 5 jogos sem vencer, perdão, nos últimos 5 jogos são 4 derrotas e 1 vitória. Já o Once Caldas está na 11ª posição da Liga Colombiana. Os últimos 4 jogos são 3 derrotas e apenas 1 vitória. E o San José está na 3ª posição aí no campeonato boliviano, se apega ao fator altitude, 3.700 metros acima do mar. É a pior, né? É a pior, juntando a Libertadores Sul-Americana, a cidade de Potosí, se eu não me engano, que também tem o Nacional Potosí, né, que joga aí também na Sul-Americana, mas não pegou nenhum brasileiro, para sorte aí dos restantes brasileiros. O Fluminense não teve essa sorte, mas em compensação teve sorte com o grupo, né, Gabriel? Você frisou muito bem, né? Tanto a União Espanhola quanto o Once Caldas estão uma fase terrível. Eu vou dizer que o Fluminense vai passar com esse grupo aí com 15 pontos, vai perder o jogo da altitude, porque é muito difícil jogar contra o San José, né, na altitude. O Corinthians passou por isso, já o Flamengo. O Flamengo até venceu o San José em 2019 por 1-0, com gol do Gabigol. O Corinthians, se não me engano, empatou em 2013. Né? Então o San José é uma equipe que tem, claro, a altitude como seu fator chave, mas jogando em casa o Fluminense tem a obrigação também de passar por cima de todos os outros e vencer, pelo menos aí o Once Caldas em União Espanhola. Deve passar com tranquilidade também o Fluminense, Gabriel. E agora, Gabriel, pode falar. não, é claro que também tem o fator do Mundial de Clubes, né? Porque o Fluminense é a única equipe que está participando da Copa Sul-Americana que vai participar do Super Mundial, né? A gente tem Flamengo, Botafogo, Fluminense e o Palmeiras, né? Mas o Fluminense, claro, tem que priorizar o Mundial, né? Que vai ser uma competição grande. O Fluminense, para mim, hoje, dos brasileiros que vão disputar o Mundial, tem equipe menos, assim, recheada, né? Podemos dizer assim. Mas tem a Sul-Americana como um fator que pode voltar a equipe, né, que pode levar a equipe de volta à Libertadores, né? Porque o Fluminense ano passado fez uma campanha terrível no Brasileirão, não conseguiu a vaga, quase foi rebaixado, né? Então só de estar na Sul-Americana já é uma vitória para o Fluminense, mas claro, né, também tem um Mundial, então isso pode ser um fator que possa fazer com que o Fluminense não faça uma primeira fase tão boa assim, até porque o técnico Mano Menezes vai querer visar uma boa campanha no Super Mundial esse ano. E agora vamos falar do grupo G, que tem o rival do Fluminense, o Vasco da Gama, com a equipe do Lanús da Argentina, o Puerto Caballero da Venezuela e o Melgar do Chile. Lanús que ocupa a 6ª posição do grupo B da Liga Argentina. Nos últimos 4 jogos são 3 empates e 1 vitória. O Puerto Caballero está na 5ª posição da Liga Venezuelana. Nos últimos 4 jogos são 2 vitórias, 1 empate e 1 derrota. E o Melgar, que é o líder do campeonato peruano, nos últimos 5 jogos são 4 vitórias e 1 empate. O Vasco também pegou um grupo um pouquinho complicado, mas acho que só o Lanús, né? O Lanús é o grande, talvez, favorito desse grupo. A equipe chegou até a semifinal ano passado da Sul-Americana, foi eliminado só pro Cruzeiro. No detalhe, o Lanús poderia ter avançado de fase, né, contra o Cruzeiro, perdeu um jogo. Aliás, foi a única vitória do Diniz, se eu não me engano, no ano passado com o Cruzeiro, né? Foi na semifinal contra o Lanús. Enfim, o Vasco vai ter o grupo como adversário a equipe argentina. E o Puerto Cabello e Melgar, com todo respeito, vão também, na minha opinião, cumprir aí tabela na Sul-Americana. O Vasco tem uma equipe que, claro, né, passou por dificuldades contra o Flamengo no Campeonato Carioca, mas hoje, vamos ser sinceros aqui, a realidade do Flamengo é outra, do Vasco é outra. Eu acho que visando, obviamente, essa realidade do Sul-Americano, o Vasco tem um time que tem totais condições de vencer e passar o carro em cima do Puerto Cabello e do Melgar e tentar disputar o primeiro lugar contra o Lanús. E agora, para finalizarmos o assunto Copa Sul-Americana, vamos falar do Grupo H, grupo do Atlético Mineiro, que tem aí o Caracas da Venezuela, o Cienciano também da Venezuela e o Deportes Iquique do Chile. O Caracas, que está na 7ª posição da Liga Venezuelana, nos últimos 4 jogos são 2 vitórias e 2 empates. O Cienciano está na 12ª posição da Liga Venezuelana, com 3 derrotas e 1 empate nas últimas 4 partidas. E para finalizarmos, o Sport Iquique é o lanterna do campeonato chileno, com da 16ª posição. Nos últimos 5 jogos são 4 derrotas e 1 empate. Inclusive teve uma derrota lá que a torcida organizada invadiu o campo, foi uma coisa de louco. Então, eu vi. O Sport Iquique aí está numa péssima fase na Liga chilena. E perdeu para a Alianza Lima na pré-Libertadores, né, Gabriel? Quase chegou, inclusive, né? Com jogos ali apertados contra a Alianza agora, né, nas últimas semanas. Enfim, é um time que, claro, como você falou, acho que vai ser o saco de pancada do grupo. Vamos ser sinceros aqui, o Atlético Mineiro tem que passar o carro nesse grupo, mas assim, passar, para mim, é o grupo mais fácil, juntando Sul-Americano e Libertadores, possível, né? O Caracas o Atlético conhece, enfrentou no passado na Libertadores, né? Passou o carro tanto em casa quanto fora, então o Atlético Mineiro tem muito o que falar aqui. A briga vai ser pelo segundo lugar, se o Atlético Mineiro não conseguir vencer todos os jogos, para mim já vai ser uma vergonha, porque com todo respeito às equipes aí, o Atlético, um time que vem
que montou para esse ano, né? Com o técnico Cuca, com a chegada de Rony, outros atletas também, a manutenção de outros importantes jogadores, como o Lianco, que subiu muito de produção, o Hulk vem jogando muito bem também essa temporada. O Atlético tem que passar o carro nesse grupo aí, passar com 18 pontos e ter a melhor campanha na primeira fase, Gabriel. Só para finalizar aqui o assunto sul-americano, eu acho que para mim os 4 times aí que vão tentar chegar longe, colocaria hoje o Corinthians, o Atlético Mineiro, o Cruzeiro e também a equipe do Lanús pela campanha que fez ano passado a Sul-Americana. Eu acho que são os 4 times aí que são favoritos. Quer que eu fale da Libertadores também, Gabriel? Claro, fica à vontade. Vamos lá. Ó, vou citar, obviamente, o Flamengo, não tem como negar hoje. O Flamengo, pelo começo de ano que vem fazendo também, hoje, para mim, o melhor time da América do Sul hoje, o melhor futebol. Você tem, claro, o Palmeiras, que teve um começo de ano conturbado, mas é um time que, claro, também pode chegar muito bem. Você tem, acho que hoje, o Racing, uma equipe que eu acho que eu posso colocar também aí nessa briga, porque é um time que me encantou ver na final da Recopa Sul-Americana, quando enfrentou o Botafogo, passou o carro sem qualquer tipo de dificuldade. Né? E também posso citar, acho que o Botafogo é o atual campeão, né, Gabriel? Claro que o atual campeão chega, mas pela atual campanha do Botafogo esse ano vai ser difícil. Eu acho que o Botafogo ali, São Paulo também, equipe que sempre chega e incomoda também, chegou até as quartas de final, quase chegou. Né? Se a gente for ver durante toda a campanha do Botafogo, o time que chegou mais perto de eliminar o Fogão foi o São Paulo. Foi muito pouco, né? Foi um pênalti ali que o São Paulo poderia ter eliminado o Botafogo e quem sabe até ter chegado ao título da Libertadores. Então acho que essas são as equipes aí que podem também chegar longe nessa Libertadores, Gabriel. É isso aí, vamos dar seguimento, façamos a limpo aí pra vocês. Se vocês não estavam conhecendo o adversário dos seus times, tanto na Copa Sul-Americana quanto na Libertadores, seu time está disputando uma das competições, agora você já está sabendo. Eu, Gabriel, na hora que você falou aqui de São Paulo, o Gustavo bateu no peito aqui e disse que você é parceiro dele na análise de São Paulo. Quando elogia o São Paulo, o Gustavo fica doido. Não, Mas é visando também, é claro, o ano passado, né? O Botafogo quase caiu pro São Paulo, gente. Foi pouquinho ali. O Lucas perdeu um pênalti no jogo de volta, foi pra disputa de pênalti. O São Paulo poderia ter passado com tranquilidade ali, inclusive, não digo com tranquilidade, mas assim, não seria nenhum absurdo, quase passou, né? Então, se o São Paulo passa aqui no Botafogo, pegando o Penharol também, chegando na final contra o Atlético, o São Paulo tinha tudo pra ser campeão ano passado, cara. É isso aí. Bom, vamos dar seguimento ao Connect Sport. A gente ainda tem muita coisa, mesmo com a data FIFA, para vocês para abordarmos no programa de hoje. E chegou aquele momento de trazermos para vocês o nosso giro de notícias aí com o Minuto Olímpico, com participação do comentarista Gabriel Sanches. É isso aí, Gabriel. Muito a falar nosso Minuto Olímpico de hoje. Claro, eu trago tudo o que acontece no mundo dos esportes olímpicos para vocês. Eu começar falando sobre uma perda aí para o mundo do esporte brasileiro. Né? Um dos maiores nomes do basquete mundial, o brasileiro Vlamir Marques, morreu nesta terça-feira, aos 87 anos. Ele estava internado no Hospital Santa Maggiore, em São Paulo. A causa da morte não foi divulgada, ainda não foi divulgada. Né? O Diabo Louro, como é conhecido, dono da camisa 5 da seleção brasileira, foi um dos protagonistas da equipe que conquistou o bicampeonato mundial da modalidade lá em 59 e em 63, além de 2 medalhas de bronze nas Olimpíadas de Roma e também em Tóquio em 64. Vlamir é considerado jogador completo, tanto que atuou em todas as posições dentro da quadra, né? Pivô, ala e armador. Ele também combinou seu talento uma técnica que o tornou um atleta versátil dotado para uma velocidade acima da média. Sua última aparição pública havia sido em fevereiro de 2024, na ocasião ele foi homenageado com uma miniatura realista sua. A obra foi apresentada antes do Brasil-Paraguai pelas eliminatórias da América Cup. A identificação de Vlamir Marques com o Corinthians também foi muito notória. Né? Foi tanto que em 2016 o ginásio poliesportivo Parque São Jorge foi batizado com seu nome. Até hoje o Corinthians manda, né, no NBB os seus jogos, né, lá no ginásio Vlamir Marques. Vamos mudar de assunto agora, vamos falar de surf. Né? Ítalo Ferreira voou no round 32 da etapa de Peniche da WSL em Portugal. Nessa terça-feira, vestindo a camiseta amarela da líder da temporada, o campeão olímpico venceu na disputa contra o francês Rogan Cosinet com a maior nota do dia. Em um duelo entre brasileiros, Felipe Toledo também venceu sua bateria contra o Alejo Muniz e avançou às oitavas de final do circuito mundial de surf. Assim como Alejo, David Silva, Miguel Pupo e Edgar Groggia também disputaram, mas foram eliminados. Ítalo pegou 12 ondas na bateria e somou um total de 13,67, enquanto o francês teve 9 chances e ficou com 10,06. Na reta final da disputa, Ítalo acertou um aéreo e anotou incríveis 8,17, a maior nota do dia. Parabéns para o Ítalo, né? A terceira etapa das disputas em Portugal foram interrompidas na última segunda-feira por conta das condições do mar. A expectativa de que a próxima chamada seja somente na próxima sexta-feira. Agora falar de vôlei, Superliga Feminina. Em confronto direto na parte alta da tabela, o Minas venceu o Osasco na Arena UniBH em Belo Horizonte. A equipe mineira fez 3 sets a 2, com parciais de 25-15 e 25-22
26, 28, 24, 26, 20, 18. Olha que jogo equilibrado. Tirando o primeiro set, foi um jogaço realmente esse jogo entre Minas e Osasco. Em jogo marcado pela 20ª rodada da Superliga Feminina, o Praia repetiu o feito do primeiro turno e venceu o Sesc Flamengo e reassumiu a liderança da competição. O time de Uberlândia saiu na frente no ginásio do UTC, sofreu empate, mas cresceu pelas mãos de Kunestesova e Milka para fechar em 3-7-1 com parciais de 25-23, 23-25, 25-22 e 25-20. Falando agora de Superliga Masculina, o SESI Bauru venceu o Praia Clube por 3-0 com um triplo 25-20 na noite dessa terça-feira na Arena Paulo Scaff, em Bauru, em confronto direto por posição na Superliga Masculina. Para finalizar, vamos falar então sobre basquete, né? O NBB, semana 23, temos aí na segunda-feira o Brasília venceu o Botafogo por 94-71, o Pinheiros venceu o São José por 89-80, o União Corinthians passou pelo Paulistano 83-78 e o Franca passou pelo Bauru 93-71. Nesse momento temos aí o confronto de líderes. O Flamengo viajou aí para enfrentar o Minas e vai enfrentar então o Minas, que é o primeiro colocado, o Flamengo em segundo, jogo que vale aí liderança do NBB. Para finalizar, vamos falar então sobre a NBA. Temos aí alguns jogos nessa terça-feira. O Atlanta Hawks venceu a equipe do Charlotte Hornets por 134-102. O Boston Celtics, meu Boston Celtics, né, meu time de coração, venceu o Brooklyn Nets por 104-96. O Golden State Warriors venceu aí o Milwaukee Bucks por 104-93. O brasileiro Gui Santos foi bem, marcou 3 pontos, pegou 4 rebotes e 2 assistências nesse jogo. E o Los Angeles Clippers venceu o Cleveland Cavaliers por 132-119. Grande jogo também. Esse foi o Minuto Olímpico de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Na sexta-feira a gente volta com tudo que acontece, muitos esportes olímpicos para vocês. Volto com você, Gabriel. Vamos falar da Copa do Nordeste, sexta rodada, jogos, já tivemos a abertura com a vitória do Náutico e os jogos que vamos ter sequência hoje, destacando aí a vitória do Náutico diante do América de Natal por 1-0. Com essa vitória, o Timbu encostou mais perto da liderança do Grupo B e pode se classificar para a próxima fase da Copa do Nordeste. Teremos os jogos entre CSA e Bahia, Confiança e Sampaio Correia, Ceará e Juazeirense, Vitória e Sport, Souza e Fortaleza, e vai destacar também o confronto entre Altos e Motoclube. Tô mutado. Olha que eu vi aqui. CSA e Bahia, que vai ser o confronto valendo liderança ali no grupo B, né, Gabriel? Vai ser um jogo bem interessante acompanhar esse jogo entre CSA e Bahia. Bahia, claro, com uma equipe mista, não vai botar todos os seus titulares, até porque domingo vai ter final de Campeonato Baiano, né? Não vai parar com a parada da data FIFA e o futebol lá no Nordeste. Enfim, vai ser realmente um jogo complicado, mas o Bahia é favorito para enfrentar o CSA. Quero destacar também o jogo entre Souza e Fortaleza, grande jogo. Fortaleza aí tentando recuperar a confiança para a final do Campeonato Cearense, né, contra o Ceará. Vai jogar também aí fora de casa, mas está muito bem na competição até agora, vem fazendo aí uma boa competição. Quero destacar também o jogo entre Ceará e Juazeirense, jogo interessantíssimo, mas acho que o grande jogo da rodada hoje vai ser Vitória e Sport, né, Gabriel? Jogo interessante, jogo de Série A, né, vale a pena lembrar, né, então vai ser bacana acompanhar. A equipe do Vitória, que como eu falei, né, vinha de uma campanha muito boa nesse ano, acabou perdendo para o Náutico na Copa do Brasil e também caindo na primeira partida para o Bahia na final do Campeonato Baiano, vai ter que decidir em casa. Pega o Sport, uma equipe também que está muito de altos e baixos nesse começo de ano, aí está disputando também o Campeonato Pernambucano, chegou até a final, na Copa do Brasil também até agora teve dificuldades, acabou sendo eliminada pelo Operário, então vai ser um confronto interessante das equipes, de um momento até parecido na temporada, mas acho que vai dar aí Vitória jogando em casa, tem que ganhar do Sport, Gabriel. É isso aí, do campeonato da Copa do Nordeste. Vamos dar uma passada no campeonato paranaense, Gabriel. A gente sempre fala dos campeonatos estaduais pelo Brasil, porque hoje vai ser definida aí a final da competição. Já temos aí o Operário, que se classificou para a final. Ontem, atuando no Estádio do Café, enfrentou Londrina, venceu no tempo normal por 2-1. Como Londrina havia vencido a primeira partida por 1-0, o agregado ficou 2-2. E nos pênaltis, o Operário venceu por 4-1. E mais tarde teremos aí a partida entre Atlético Paranaense e Maringá, que definirá quem será aí o finalista junto com o Operário do Campeonato Paranaense. Falando desse jogo daqui a pouquinho entre Atlético Paranaense e Maringá, né, Gabriel? Vai começar acho que já começou o jogo, inclusive, né? Depois até dar uma olhada aqui contar a partida. Cara, o Atlético faz uma boa campanha, né? Jogando em casa, ele empatou todo o jogo jogando fora de casa em 1-1, mas tem totais condições aí de avançar e de conseguir, né, uma boa vitória hoje jogando em casa, poder chegar aí. Acho que seria importante para o Atlético Paranaense, né, Gabriel? Nesse primeiro ano pós-rebaixamento, chegar e ser campeão paranaense. Acho que é muito importante, é um título muito simbólico que pode dar uma vida para o Atlético Paranaense, pensando, claro, esse ano, né? Depois de um time que chegou aí em final de Libertadores, foi campeão da Sul-Americana 2 vezes em intervalo de 3 anos, campeão da Copa do Brasil, chegou em final de Copa do Brasil. Então, assim, uma equipe que vinha chegando muito
né, longe em várias competições grandes nos últimos anos, acabou sendo rebaixado realmente, né, como eu falei, né, nesse último ano, e agora vai ter que realmente remar nesse ano para voltar a Série A no ano que vem. Então acho que seria importante conquistar esse título da do Campeonato Paranaense e voltar firme aí para a Série B para tentar conseguir fazer uma boa competição e voltar, obviamente, para a Série A. Quanto ao Maringá, como eu falei, o Atlético esse ano teve, claro, né, muitas mudanças no seu time, né, muitos jogadores saíram, teve a chegada de outro, Allan Kardec, chegou também o Luiz Fernando. No jogo 1, o Atlético teve muita dificuldade contra o Maringá, que jogou em casa com uma torcida, né, que é bastante fervorosa, acabou conseguindo voltar para o empate para a Arena, então acho que jogando em casa hoje o Atlético tem tudo para conseguir essa vitória e, claro, sair com a classificação também para a decisão. Eu acho que vai ser realmente importante demais, Gabriel. Tem até as escalações aqui. Você quer que eu traga, Gabriel, as escalações aqui das duas equipes? Claro, fica à vontade. Vamos lá, então. O Atlético vem a campo aí com Mikael no gol, Palácios, Tobias Figueiredo, Léo e Fernando, Filipinho, Raul e Zapelli, Velasco, Luiz Fernando e Allan Kardec, esse é o time da equipe do Atlético Paranaense, então. Já a equipe do Operário vem com Denilson no gol, Rafinha, Tito, Ronald e Maximilian na defesa, Buga, Rodrigo e Léo Ceará no meio campo, Negueba, Maranhão e Moraes no ataque, são os times aí, então. A bola vai rolar, Gabriel, vai ser um jogo interessante. Na sexta-feira a gente volta para trazer quem venceu esse jogo, Gabriel. Só para rapidamente frisar aqui sobre a partida do Operário, os gols do Operário foram marcados por Sim, Paraíba e Vinícius Mingotti, e o gol aí do Londrina foi de Iago Teles. Na disputa de pênaltis, o goleiro Elias defendeu aí as cobras de Kaique Barbosa e Caio Rafael, e Iago Teles marcou a cobrança aí do Londrina. Já o Fran Sérgio, Bela campanha, né, Gabriel? Lucas, Rodrigo Rodrigues e o Bosquilha fizeram os gols aí da equipe do Operário, só para dar um panorama sobre essa partida para vocês que nos acompanham. Pode falar. Né, Gabriel? Não, e até também falar aqui do Operário, que eu não acabei esquecendo de falar desse jogo, que eu vim aqui focado para falar do Atlético Paranaense. Parabéns ao Operário, que é campanha nesse ano, né? É uma equipe que é de Série B, fez uma excelente campanha até agora no Campeonato Paranaense, também está na Copa do Brasil, tirou o Sport, tirou o Tombense. Parabéns ao Operário, então, pela classificação, ganhando lá dentro da casa do Londrina. Mas deve pegar o Atlético Paranaense ou a equipe do Maringá. Vai ser interessante acompanhar essa decisão. Bom, é isso aí, Gabriel. Agora vamos falar de data FIFA aqui no nosso Connect Sport, que a data FIFA é o que mais vai acontecer aí nesse meio de semana até a semana que vem. E a gente vai começar falando da 13ª rodada das eliminatórias sul-americanas, destacando aí que teremos os jogos entre Paraguai e Chile, Peru e Bolívia, Equador e Venezuela, além também do grande jogo, acredito, da rodada do lado de Brasil e Colômbia, será aí entre Uruguai e Argentina. Falar de Paraguai e Chile, Gabriel, pode ser o primeiro jogo, então? Claro. O Chile, que convenhamos, está praticamente eliminado. Não? O Chile faz uma péssima campanha. Em 12 jogos são 2 vitórias, 3 empates e 7 derrotas, 9 gols marcados e 20 gols sofridos. Então, assim, não tem como realmente o Chile faz a campanha muito mal. Está 8 pontos do Paraguai. E se o Paraguai vencer o Chile amanhã, o Paraguai pode até passar o Brasil, hein, Gabriel? Então, o olho nesse time do Paraguai, que é uma equipe que vem crescendo, vem fazendo aí bons jogos. Venceu a seleção brasileira, vale a pena frisar, né? Jogando em casa em setembro do ano passado por 1-0. É uma equipe que tem bons nomes e vai realmente chegar longe, na minha opinião, nessa eliminatória. Eles devem voltar a disputar a Copa do Mundo depois aí vai ficar aí 2016, hoje foi 2010, 16 anos então aí deve voltar a disputar uma Copa do Mundo aqui pro Paraguai. E tem amanhã um confronto muito importante, Gabriel, porque esse jogo, aliás, até pro Chile é importante, né? Porque se o Chile vence, pega uma confiança para tentar entrar no bolo ali, né? Vale lembrar, né, que até o 7º colocado são 6, até o 6º colocado classifica direto para o Mundial e o 7º vai para a repescagem. E hoje quem está ali é a Bolívia, né? Então tem Bolívia e Venezuela. A Bolívia tem 13, a Venezuela tem 12 pontos e o Chile tem 9. Então o Chile vence, chega a 12, uma derrota ali de Bolívia e Venezuela, o Chile já encosta e já volta para a briga também. Então se o Paraguai vence amanhã, praticamente elimina o Chile, mas se o Chile vencer amanhã, volta para a briga. Então vai ser uma loucura acompanhar esse jogo amanhã, Gabriel. Passa agora com outro jogo, meu amigo. Temos também Peru e Bolívia, Equador e Venezuela, Peru e Bolívia. Uruguai e Argentina. Peru e Bolívia. Outro jogo também importante, porque o Peru faz uma péssima campanha também. Pior que o Chile, a lanterna, apenas 7 pontos. Em 2 jogos foi apenas uma vitória, 4 empates e 7 derrotas. Campanha realmente bem abaixo da equipe peruana. E a Bolívia que tá ali, Gabriel. Por enquanto tá indo pra repescagem, gente. A Bolívia, é isso mesmo, né? Usando o fator altitude, claro, como sempre, né? Jogando lá no estádio Hernando Siles, né? Que é o estádio que joga também o Bolívar e o The Strongest. Então vai ser interessante também acompanhar esse time da Bolívia aí, enfrentando a equipe do Peru. E claro, se o Peru também vencer, vai tentar voltar para a briga ali, mas a Bolívia vai fazer uma excelente campanha e, na minha opinião, também deve chegar longe. Agora também tem Equador e Venezuela, nem se Gabriel, agora acertei, né? Isso. É jogo importante também. O Equador, que para mim hoje é a equipe que vem sendo aí junto com a Argentina, as equipes que vem jogando o melhor futebol no futebol sul-americano.
O Equador é uma equipe muito boa, tem boas peças, apenas 2 derrotas, são 6 vitórias, 4 empates, apenas 2 derrotas até agora nessa eliminatória. Né? E se vencer a equipe da Venezuela, Gabriel, vai abrir 11 pontos para a Venezuela, que hoje é o oitavo colocado, e também vai deixar muito bem encaminhada aí uma possível vaga para a Copa do Mundo. O Equador está muito bem encaminhado e deve voltar também a disputar o Mundial pela segunda vez seguida, já que participou em 2022. Vai ser um jogo difícil também. A equipe da Venezuela tem bons nomes. Empatou com o Brasil na última data FIFA, né? Vale a pena lembrar, lá em novembro, né? Jogando em casa. Vem crescendo, vem também brigando com a seleção boliviana. Mas acho que o Equador jogando em casa é favorito, deve passar com tranquilidade. Para finalizar, vamos falar então do grande jogo dessa quinta-feira, né, Gabriel? Desculpa, acho que vai ser sexto jogo, né? Mas é o grande jogo aí entre Argentina e Uruguai, né? Jogaço de bola. O Uruguai que venceu a Argentina no primeiro jogo, né? Entre as duas equipes, podemos dizer assim, no turno. A Argentina que não vai contar com o Messi está machucado. O Uruguai, claro, veio com suas grandes peças aí, Federico Valverde, Darwin Nunes, mas acho que a Argentina jogando aí fora de casa vai ter dificuldade. Acho que o Uruguai vem firme e forte para tentar ganhar dessa Argentina aí, Gabriel, mas também vai ser um jogaço bem equilibrado, duas grandes equipes de futebol mundial, né? E aqui a gente segue com o Connect Sport para falarmos do quadro Você Sabia. A gente vai destacar aí de Libertadores e Copa Sul-Americana, falando dos 10 estádios curiosos aí dessa edição de 2025 de ambas as competições do quadro Você Sabia. Vamos falar, os 10 estádios mais curiosos da Libertadores e da Copa Sul-Americana, jogos a 4.000 metros de altitude, cena de Oscar, reconstrução após terremoto, restaurante à beira do gramado, campo abaixo de rua e mais curiosidades dos palcos do futebol sul-americano. Vamos começar falando do estádio Victor Agustín Ugarte, na Bolívia, cidade de Potosí, com capacidade para 32 mil pessoas, clube mandante ao Nacional de Potosí, foi fundado em 1992, o estádio fica a 3.967 mil metros acima do nível do mar, e vai ser o palco da maior altitude da Copa Sul-Americana, e seria da Libertadores também, e de onde joga o Nacional Potosí. O time boliviano está no grupo A, que não tem nenhum clube brasileiro. Além disso, vamos falar do estádio Tomás Adolfo Duco, na Argentina, cidade de Buenos Aires, com capacidade para 48 mil pessoas, estádio do Huracão. O El Palácio começa como um projeto faraônico para 116 mil pessoas e chegou a ser chamado na inauguração em 1947 de um estádio da América. Pelo menos já ganhou um Oscar, abrigou uma das cenas do filme argentino O Segredo dos Seus Olhos, vencedor do filme estrangeiro em 2010. O Huracán está no grupo C e tem o Corinthians como adversário. Vamos falar agora do estádio monumental de La Unza, no Peru, da cidade de Arequipa, com 40.370 pessoas. Clube mandante ao Melgar. O estádio pertence à Universidade Nacional de San Agustín e foi inaugurado em 1995. E lá foi onde se consagrou a geração de Neymar no Sul-Americano Sub-20 de 2011. O monumental leva o nome de Virgem Chape, padroeira da cidade, o campo onde o Papa João Paulo II esteve e virou o estádio. Ele foi financiado em grande parte com fundos de loteria organizada pela própria universidade, que fica aos pés do vulcão Miste. Já agora vamos falar do estádio Tierra de Campeones, no Chile, na cidade de Iquique, com capacidade para 13 mil pessoas. O clube mandante é o Desportes Iquique. O resumo é o estádio Tierra de Campeones, além de ter um nome bastante curioso, é considerado o mais moderno do Chile. É o único no país que conta com iluminação de LED e foi construído em 1993. Em 2014, um terremoto prejudicou bastante a estrutura de algumas arquibancadas e em 2017 ele foi demolido. Já em fevereiro de 2020 foi reerguido com a tecnologia das luzes de LED, com que permite um controle eficaz da luz e reduz a poluição luminosa. Agora vamos falar do estádio Ubila, no Uruguai, com capacidade para 32 mil pessoas. O clube é o Cerro Largo e o simpático estádio do Cerro Largo foi fundado em 1942, ganhou reformas em 2012, 2021 e 2022 e a tribuna Ondina Vieira, localizada no centro do gramado, é coberta por uma concha. A cidade de Melo fica a 50 quilômetros do Rio Grande do Sul. Muitos habitantes falam portunhol e há uma forte influência brasileira no local do estádio. Agora vamos falar do estádio Jorge Luiz Rich, na Argentina, cidade de La Plata, com 32 mil pessoas. O clube mandante é o Estudiantes, inaugurado em dezembro de 1907. O estádio carrega o nome de um ex-jogador, presidente e um dos fundadores do clube, mais conhecido de forma popular como Uno. O local passou por uma reforma que durou 14 anos e foi reinaugurado em 2019. Apesar de moderno,
moderno manteve o estilo caldeirão com arquibancadas próximas ao campo. Vamos falar do estádio agora monumental David Alerano, no Chile, com capacidade para 43 mil pessoas. Clube mandante é o Colo-Colo. A casa do tradicional clube chileno foi inaugurada em 1975. O nome de uma homenagem a David Arellano, primeiro capitão e ídolo do clube que teve uma morte trágica em campo após uma joelhada no estômago. Popularmente conhecido como Monumental, o estádio tem como um dos grandes destaques o gramado que fica abaixo do nível da rua. O time está no mesmo grupo do Fortaleza. E a gente vai falar aqui de mais 3 estádios, como o estádio Banco de Garquí, no Equador, na cidade de Quito, com a capacidade para 12 mil pessoas. O clube mandante é o Independente Del Valle, é o mais novo entre os estádios da Libertadores e da Copa Sul-Americana, fundado em outubro de 2020. O local é menorzinho também, já tem a capacidade apenas para 12 mil torcedores. Por isso, na competição, o Del Valle manda apenas os jogos nas fases prévias de grupos, cuja capacidade mínima é de 10 mil espectadores. A equipe está no grupo B da Libertadores, sem clubes brasileiros. E agora vamos falar do Dr. Carlos Viegas, da Bolívia, entre os rios, da cidade de Entre Rios, na Bolívia, com capacidade para 17 mil pessoas. O Santo Antônio Bulo Bulo, que é o mandante do estádio. A casa é um dos estreantes da Libertadores. O estádio leva o nome de um político boliviano e foi fundado em 1962. O Dr. Carlos Viegas fica situado em Entre Rios, uma cidadezinha a 20 minutos de Bulo Bulo, na Bolívia. Diferente de outras áreas do país, este não está na parte com tanta altitude, são apenas 241 metros de altitude. O grupo da equipe da Libertadores é o H, que não tem brasileiros. E para encerrarmos, vamos falar do estádio Atanásio Girardot, na Colômbia, na cidade de Medellín, com a capacidade de 45 mil pessoas. O clube mandante é o Atlético Nacional. Inaugurado em 1953, em um jogo festivo contra os donos da casa e o Fluminense. O nome do estádio faz em homenagem à independência da Colômbia e da Venezuela. O local conta com uma pista de atletismo ao redor do campo e com arquibancadas bastante altas. A casa do Atlético Nacional já foi sede da Copa América em 2001, vencida pela Colômbia. Internacional e Bahia jogarão nesse estádio nessa edição da Copa Libertadores. Então, para vocês que nos acompanham, este foi o quadro Você Sabia de hoje. Nosso Conect Sport ainda tem muito assunto para tratarmos na edição dessa quarta-feira e chegou aquele momento de você ficar bem informado sobre o seu time de coração através do nosso giro de notícias do mercado da bola. Vamos começar falando da Inter de Limeira, que anunciou a contratação do treinador Ademir Fezan, técnico que comandou a equipe do Santa Catarina em uma campanha que teve destaque no Campeonato Catarinense nessa temporada de 2025. O Mirassol acertou a contratação do volante Matheus Bianchi, de 22 anos, que o atleta pertence ao Curitiba e atuará no Mirassol por empréstimo até o fim dessa temporada. E o Atlético Mineiro manifesta interesse no jogador Fabinho, destaque do América Mineiro neste ano de 2025. O Liverpool tenta se reforçar para a próxima temporada e tem interesse no atacante sueco Alexander Isak, do Newcastle. O Atlético Mineiro aguarda a proposta oficial do Fortaleza para acertar a venda do Daverson para a equipe do Fortaleza. E o clube também tem interesse no meia Pochettino, que atualmente joga pelo Fortaleza. Segundo o portal Gol, Grêmio e Santos manifestam interesse no zagueiro Gustavo Henrique, do Corinthians, porém o clube alvinegro já se movimenta para renovar o contrato do zagueiro. O Al Nassr pretende fazer uma proposta ao zagueiro Gabriel Magalhães, do Arsenal, notícia que foi divulgada pelo jornal Give Sport. E o Coritiba anunciou hoje a rescisão de contrato com o lateral direito Rafinha. Tudo começou porque o Coritiba teve um amistoso final de semana contra a equipe do Santos. O Rafinha pediu dispensa para viajar para a Alemanha para resolver problemas pessoais, foi o que ele alegou à direção, porém ele foi para a Alemanha para atuar pelos Legends da equipe do Bayern de Munique. Isso não pegou nada bem na equipe do Coritiba. Hoje uma reunião entre a cúpula do clube e o Rafinha acabou aí entrando num acordo comum para a rescisão de contrato. Bom, Gabriel, tem alguma notícia do mercado da bola que você queira frisar? Opa, sempre, Gabriel. Real Saragossa, da segunda divisão da Espanha, anuncia a saída do treinador Miguel Ramírez, ex-internacional. Gabi, ex-jogador do Atlético de Madrid, será o novo treinador da equipe. Já o Chelsea acertou a contratação do volante português Dário Essugo, de 20 anos, do Sporting. O Atlético está atuando por empréstimo no Las Palmas e o negócio foi fechado por 20 milhões de euros. Apesar da má fase vivida pela Juventus essa temporada, o treinador Thiago Motta não deverá ser demitido. A diretoria do clube
falou que tem confiança no treinador e quer seguir então com o comandante para a próxima temporada. Para finalizar, o Liverpool vai tentar a contratação do atacante brasileiro Rodrigo na próxima temporada. É isso mesmo, né? O Rodrigo pode custar uma nota aí para o Real Madrid. Quem sabe então o Liverpool não possa anunciar a contratação do Rodrigo. Gabriel, volto com você. Agora no Connect Sport vamos abordar o nosso giro de notícias do esporte, trazendo muita notícia pertinente para vocês. E vamos começar como o nosso comentarista Gabriel Santos mesmo frisou na análise dele da Copa Libertadores, sobre o presidente da Conmebol. Após um discurso em português em que condenou o racismo, mas não anunciou novas medidas para combatê-lo, o presidente da Conmebol, Alejandro Domingues, fez uma analogia envolvendo um macaco ao citar a possibilidade da Libertadores não ter clubes brasileiros. Depois de Luigi do Palmeiras sofrer racismo de torcedores do Cerro Porteño durante o jogo da Libertadores Sub-20, a presidente do clube brasileiro, Leila Pereira, sugeriu que as equipes brasileiras deixassem as competições da Conmebol. Perguntado na segunda-feira à noite se imaginava como seria uma Libertadores sem clubes brasileiros, Alejandro Domingues respondeu da seguinte forma ao site Bola VIP: seria como Tarzan sem a Chita. Os dirigentes de clubes brasileiros que foram ao Paraguai para o sorteio da Libertadores demonstraram incredulidade após a divulgação da declaração de Alejandro Domingues. Em conversa, citaram terem visto o vídeo mais de uma vez para assegurarem que não se tratava de uma montagem. Os clubes filiados à Libra se movimentaram para exigir uma retratação do presidente da Conmebol, que veio pouco depois com uma nota publicada nas redes sociais. Alejandro Domingues se manifestou pedindo desculpas com a seguinte declaração, abre aspas: em relação às minhas recentes declarações, quero expressar minhas desculpas. A expressão que utilizei é uma frase popular e jamais tive a intenção de menosprezar nem desqualificar ninguém. A Conmebol Libertadores é impensável sem a participação de clubes dos 10 países membros. Sempre promovi o respeito e a inclusão no futebol e na nossa sociedade, valores fundamentais para a Conmebol. Reafirmo meu compromisso de seguir trabalhando por um futebol mais justo, unido e livre da discriminação. Fecha aspas. E logo após essa fala do Alejandro Domingues, a CBF e o governo brasileiro se manifestaram. Irritado, Edinaldo Rodrigues não mandou nenhum representante à Conmebol e pede respaldo da FIFA contra o racismo. O presidente da CBF não foi ao sorteio em Assunção e depois de cobrar medidas de considerar punição branda em casos mais recentes de racismo na competição continental. E logo em seguida, o governo federal repudiou a fala do presidente da Conmebol durante a cerimônia do sorteio da Copa Sul-Americana com uma nota de repúdio. A seguinte declaração, abre aspas: o governo brasileiro repudia nas mais fortes termos de declarações do presidente da Conmebol, da Confederação Sul-Americana, Alejandro Domingues, na noite da segunda-feira, dia 17, em entrevista à imprensa após a cerimônia do sorteio da fase de grupos. As declarações ocorreram em um contexto em que as autoridades da Conmebol têm que reiteradamente falhar em adotar providências efetivas para prevenir e evitar a repetição de atos de racismo em partidas por ela organizadas, incluindo medidas para combater a impunidade e promover a responsabilização dos responsáveis. O governo brasileiro exorta a Conmebol e as federações nacionais de futebol da América do Sul a atuarem decisivamente para coibir e reprimir atos de racismo e discriminação e intolerância, promover políticas de igualdade racial e compartilhar conhecimento de boas práticas para ampliar o acesso de pessoas afrodescendentes, imigrantes e outros grupos vulneráveis ao esporte. O governo brasileiro reitera o seu compromisso com iniciativas ao combate de racismo e de promoção de igualdade racial, inclusive com medidas contra qualquer tipo de discriminação nas diferentes modalidades esportivas. Fecha aspas, foi aí a nota do Ministério do Esporte e o Ministério da Igualdade Racial e o Ministério de Relações Exteriores. E agora a gente vai falar, daqui a pouco a gente vai passar um vídeo, inclusive, dessa declaração do presidente Alejandro Domingues, essa declaração infeliz dele, sobre o Peñarol e o Nacional, que podem disputar o Campeonato Gaúcho de 2026. A ideia surgiu na última segunda-feira durante o sorteio da fase de grupos da Libertadores. O jornalista uruguaio Martim Charqueiro, da rádio Carve Desportiva, noticiou que o presidente do clube carboneiro, Inácio Ruglio, afirmou ter interesse em colocar os dois gigantes uruguaios no torneio do Rio Grande do Sul. Nath Ruglio disse ter a pretensão do Peñarol e o Nacional disputarem as competições no exterior, sem ser apenas Libertadores ou Copa Sul-Americana. O dirigente
dirigente pretende fazer contato com a Federação Gaúcha de Futebol para negociar a possibilidade. O fato de o Gauchão ser um torneio de tiro curto, agora disputado em cerca de 2 meses, é um ponto positivo. A final do estadual deste ano ocorreu no último domingo, no momento em que foram disputadas as 6 primeiras rodadas do torneio Apertura no Uruguai. Ainda segundo o presidente do Peñarol, vice-presidente do rival nacional Flávio Pertman, até mesmo a Federação Uruguaia, na figura de presidente Inácio Alonso, estão de acordo e apoiam a ideia. E agora a gente vai falar sobre a Fórmula 1 para finalizarmos o Notícias do Esporte. Mais um país revelou interesse em sediar uma corrida da Fórmula 1 no país, a Tailândia. A primeira-ministra do país se reuniu nesta segunda-feira com Stefano Domenicali, presidente e CEO da Fórmula 1, para discutir a realização de um novo grande prêmio em solo asiático. Os dois divulgaram fotos do encontro nas redes sociais. Vale destacar que a Tailândia já possui uma pista em condições de receber o GP, o Circuito Internacional de Buriram. O autódromo possui o nível 1 da Federação Internacional de Automobilismo, a FIA, e estaria pronto para receber a Fórmula 1. Atualmente o local cedia uma etapa do MotoGP, que foi comprado no ano passado pela Liberty Media, também dona da Fórmula 1. Apesar disso, a primeira-ministra do país revelou a ideia de construir um novo circuito de rua na capital Bangkok para receber a Fórmula 1. Os detalhes financeiros, de questões financeiras e técnicas do projeto, como traçado da pista, não foram alvos do debate. Então, para vocês que nos acompanham, este foi o quadro Notícias do Esporte desta quarta-feira, e vamos encerrar trazendo para vocês que nos acompanham a declaração de Alejandro Domingues, no qual ele compara os clubes brasileiros após a saída, ao fazer a comparação da saída de clubes brasileiros na Copa Libertadores. Ele deu a seguinte declaração de maneira infeliz. ¿Se imagina una Copa Libertadores sin equipos brasileños? ¿Sin qué? Sin equipos brasileños. Eso sería como Tarzán sin chita. Impossível. Aí que tá, né? Como que a gente vai exigir o respaldo do futebol sul-americano, que as coisas melhores, se o próprio presidente da instituição tem uma mentalidade atrasada? Como no caso dessas pessoas que cometem esse tipo de abuso, que é o racismo. O presidente da Conmebol parece mais compactuar com essa realidade lamentável do que propriamente prever mudanças na Copa Sul-Americana e na Copa Libertadores. Então a gente vê que a expectativa de termos o futebol sul-americano melhor e de igualdade através dessa declaração é quase impossível, porque o Alejandro Domingues, muitas das vezes, ele parece que compactua com o racismo do que propriamente tomar medidas aí cabíveis a esse triste fato que é o racismo. O Gabriel, pode falar. Eu vi uma foto aqui, um print, né, que o Flamengo e o Fluminense tomaram R$100 mil de multa porque demoraram 2 minutos para voltar do intervalo para o jogo. Em vez de voltar 15, voltaram 17 minutos. Se me engano, acho que o River Plate, no caso de racismo, tomou 40 mil reais de multa. Então, né, então é difícil, né, cara? É complicado, né? Quando você vê o presidente dessa entidade agir dessa forma, não vai realmente mudar e, infelizmente, como eu falei anteriormente, né, o cenário é desanimador e a tendência é que só continue isso. E tomara que alguma hora alguém chegue e pare com essa situação, porque tá difícil, mas começa a tomar atitudes sérias para coisas sérias que estão acontecendo, né? As pessoas estão... Ele tá brincando, não tem brincadeira nisso. Isso não é brincadeira, né? Longe de ser brincadeira, crime está sendo cometido. E ele tá aí rindo que nem um palhaço, ainda fazendo piada de mau gosto ainda. Então, é difícil realmente, Gabriel, é complicado. E detalhe, ele podia fazer outras comparações, né? Como ele podia falar, clubes brasileiros, a Libertadores sem clubes brasileiros poderia ser a mesma coisa da bola sem o campo sem a bola, enfim, outros tipos de comparações, mas não dessa maneira. Ele foi muito infeliz nessa declaração e só mostra que podia até usar a Conmebol não é coibir o racismo. Se ele fala, por exemplo, o Tarzan sem a Jane, né? A Jane que era a namorada da esposa do Tarzan, né? Tava tranquilo, né? Pô, é lamentável, Gabriel, lamentável. Pois é. Bom, vamos seguir aqui o Connect Sport para falarmos agora de Nations League, jogos que começam amanhã das quartas de finais. Vamos destacar aí os jogos entre Armênia e Geórgia, Bulgária e Irlanda, Kosovo, Islândia, Eslováquia e Eslovênia, Turquia e Hungria, Áustria e Sérvia, Ucrânia e Bélgica, e vale destacar também os outros jogos que tem Grécia e Escócia. Além disso, vale destacar outros jogos que temos também. Temos aí outros grandes jogos que eu vou dar uma pesquisada aqui. Ao vivo é assim, para quem está nos acompanhando. Quer que eu fale, meu amigo? Pode falar, Gabriel, se você tiver em mãos. Tem aqui, então. Amanhã temos aí Itália e Alemanha, às 4h45, já pelas quartas de final da Liga A, né? Temos aí, então, Itália e Alemanha
Dinamarca e Portugal, né, no Estádio Parque, lá na Dinamarca. Holanda e Espanha, jogaço também, no estádio do Feyenoord, The Kuip. E Croácia e França na Croácia, então são quartos de final. E são jogos, Gabriel, de ida e volta, ou seja, né, então teremos a Itália e Alemanha amanhã, e no domingo vamos ter a Alemanha e Itália, e assim por diante, né? Dinamarca e Portugal, Portugal e... Então, assim, essas são as quartas de final, o chaveamento então é esse mesmo, tá, Gabriel? Só para deixar aí o pessoal de casa aí também. Se quiser analisar alguma coisa no contexto geral das Ah, já partidas, pode pode ficar à puxar? vontade. Show de bola. Não, vamos falar da Liga A então, né? Começar a falar sobre esse grande jogo, Itália e Alemanha, 8 Copas do Mundo aí em jogo, né? Duas grandes seleções e duas grandes equipes. O primeiro jogo amanhã vai ser no estádio Giuseppe Meazza, né? O San Siro, né? O torcida do Milan chama de San Siro, a torcida da Inter chama de Giuseppe Meazza. Mas enfim, jogaço, duas seleções estão passando, claro, né? Uma reestruturação, a Itália que ficou de fora mais uma vez da Copa do Mundo, na Eurocopa fez uma campanha bem ruim, que nas oitavas de final para a equipe da Suíça no passado. A Alemanha chegou até as quartas de final, caiu no detalhe para a Espanha, mas poderia ter avançado também. Né? Tá tentando também, claro, manter essa nova geração que está vindo jogando bem, né? É o caso, enfim, de Musiala, você tem o Ritz, que obviamente está machucado, não vai jogar amanhã, mas, enfim, é um grande nome dessa geração, talvez. E a Itália, claro, também outra equipe está tentando passar por uma estruturação, sem grandes nomes, sem ser aquela Itália que a gente já conheceu um dia, né? Mesmo assim, uma equipe que tem bons nomes, tem bons valores, mas, claro, a Alemanha acho que é favorita por esse duelo. Já a Dinamarca e Portugal, Portugal é favorito, né? A Dinamarca na Eurocopa caiu para a Alemanha, na Euro, né, nas oitavas de final. Já a seleção portuguesa também não fez uma competição muito boa, caiu para a França nas quartas de final nos pênaltis, mas também uma seleção que tem bons nomes. Claro, Cristiano Ronaldo foi convocado, está confirmado, hein, Gabriel? Cristiano Ronaldo aí, né, aos 40 anos, convocado pela seleção portuguesa, vai estar presente no jogo, então, contra a seleção da Dinamarca. Acho que o Portugal é favorito e deve passar. Já a Holanda e Espanha, aí eu já coloco o favoritismo para a Espanha, né? A Espanha, claro, uma seleção muito boa, tem grandes nomes, vai ter alguns desfalques, né, como o caso, por exemplo, do Marc Casador, né, espanhol do Barcelona, obviamente, o jogador do Barcelona, que acabou se lesionando, vai ficar 3 meses afastado, e com isso, então, a Espanha tem que convocar outros jogadores, mas vai ter, por exemplo, a estreia do Raul Asensio, zagueiro do Real Madrid, jogando também na seleção espanhola. Claro, vai ter o Yamal, vai ter, enfim, grandes jogadores tá de volta, vai pegar a seleção da Croácia, que vai contar com o Luka Modric. Vai ser um grande jogo também para mim se acompanhar esse Croácia e França. Eu só não entendi, Gabriel, por que os jogos são tudo mesmo horário e tudo no mesmo dia. 4 jogos, né, 4 grandes jogos desses poderiam colocar, né? 2 na quinta, 2 na sexta, em horários diferentes, botaram tudo quinta e domingo, tudo no mesmo horário. Então vai ser difícil acompanhar, vai ser uma loucura, mas eu confesso que acho que esses joguinhos aí vou ficar mais de olho em Holanda e Espanha também, Itália e Alemanha. Só para finalizar, Gabriel, vale lembrar também que a Inglaterra vai estrear nas eliminatórias para o Mundial do ano que vem. Tá? A Inglaterra ficou no grupo B, né, na Liga, ficou na segunda divisão da Liga das Nações, acabou, né, passando, vai voltar na próxima temporada da Liga das Nações a participar no grupo A, mas vai disputar então os jogos amanhã pelas eliminatórias da Copa do Mundo. Vou até ver aqui, Gabriel, quais são os jogos da Inglaterra que eu tinha separado aqui. Ó, a Inglaterra, a seleção da UBA 4-5, e a Letônia, dia 24, pelas eliminatórias então, da Copa do Mundo da FIFA, já começando também na Europa aí, Gabriel. Bom, e agora a gente vai encaminhar para a parte final do programa para falarmos da partida que teremos amanhã entre Brasil e Colômbia pela 13ª rodada das eliminatórias sul-americanas, destacando aí que o Brasil ocupa a 5ª colocação da tabela de classificação com 18 pontos, a Colômbia está em quarto com 19 pontos. O Brasil aí vem de 1-1 na última data FIFA do ano passado contra a Venezuela e o Uruguai, que impediram a seleção brasileira de pular para a 2ª colocação. Já a Colômbia acendeu o sinal de alerta porque perdeu as 2 últimas partidas para o Uruguai fora de casa por 3-2 e para o Equador em casa por 1-0. Dando um ênfase na provável escalação de ambas as seleções. Coloca aí pra gente, por favor, Gustavo. O Brasil deve vir a campo com Alisson, Wanderson, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Guilherme Arana, Bruno Guimarães, Gerson, Rafinha e Rodrigo, Savinho e Vinícius Júnior, técnico Dorival Júnior, provável escalação. A Colômbia deve vir a campo com Camilo Vargas, Daniel Munhoz e Davinson Sanches, Lucumi e Juan Morrica, Richard Rios, Juan Portilla e Juan Quinteiros, além de Luiz Dias, John Arias e Rafael Borré, técnico Nestor Pitan. O que podemos esperar na sua concepção, Gabriel, sobre essa partida? Olha, Gabriel, vê que a notícia de última hora, tá? O Dorival, dessa escalação que você passou, só vai ter uma mudança. O Savinho vai para o banco e o João Pedro, o jogador do Brighton, vai ser o titular, tá? Que é um jogador mais de área, podemos dizer assim, né? Do que o Savinho, né? Então vai ter só essa mudança aí. Acabou de sair essa notícia, inclusive, né? Acho que por isso que não estava na matéria que você pegou aí a notícia do João Pedro.
Mas, enfim, o João Pedro então vai ser titular e vai jogar aí junto do Rafinha, do Vinícius Júnior e do Rodrigo. Claro, no papel, Gabriel, vamos ser sinceros, o Brasil é muito melhor que a seleção colombiana. Tem jogadores, né, de nível mundial. Esse ataque do Brasil aí, cara, Rodrigo, Rafinha e Vinícius Júnior, meu Deus do céu. Talvez seja hoje o melhor trio do mundo, podemos dizer assim, de seleções. Né? Qual seleção tem três jogadores desse nível hoje, Gabriel? Você consegue... A França, tem ali talvez o Mbappé, mas... Pô, quem mais tem ali na seleção? Dembélé. Não, desculpa, o Rafinha tá no nível de bola de ouro, jogando muita bola. O Rodrigo tá jogando demais, né? Acabou de fazer gol contra o Atlético de Madrid na Champions League. O Vinícius Júnior tá o melhor do mundo pela FIFA, né? Não conquistou a bola de ouro, mas conquistou o melhor do mundo da FIFA. Então, assim, o Brasil tem no papel, cara, um dos melhores times do mundo atualmente, mas não consegue render dentro de campo. E pra mim, isso é culpa do Dorival. Vamos ver, o Dorival teve tempo para estudar o que ele errou nas últimas datas FIFA, teve tempo para poder estudar também a seleção colombiana, né? Já desde novembro sem jogo, né? Então vamos ver como é que ele vai montar essa equipe. Claro, a seleção brasileira tem tido dificuldades. Talvez hoje a defesa do Brasil seja a parte mais conturbada, né? Podemos dizer assim, né? O Wanderson, jogador que a gente não conhece muito, né? Vai tentar demonstrar seu melhor futebol. Você tem ainda Bruno Guimarães e Gerson no meio-campo também, esses jogadores estão jogando muito bem. O Bruno Guimarães acabou de conquistar um título com o Newcastle, né? O Gerson também, né? Aliás, até engraçado, uma curiosidade, né? O Gerson foi campeão, o capitão levantou o troféu do Flamengo do domingo. E também o Bruno Guimarães com o Newcastle, capitão, também levantou o troféu com o Newcastle lá, né, na Copa da Liga Inglesa. Ou seja, os jogadores estão vindo com moral, estão vindo bem, né, pegando uma seleção colombiana, que é uma seleção que tem, sim, bons jogadores, jogadores conhecidos aqui do nosso povo, né, Gabriel, que jogam aqui no Brasil. É o caso do Borré, é o caso do Arias, é o caso do Pocraz, é o caso também do Richard Rios. Enfim, são jogadores que atuam aqui no futebol brasileiro, ou já atuaram, que aqui a gente conhece muito bem, né. Então o Brasil, acho que até o próprio conhece bem, inclusive já comandou esses jogadores. Opa, aqui. Pode prosseguir. Tá funcionando bem? Opa, agora sim, voltou. Então, cara, eu acho que o Brasil tem tudo para fazer uma grande partida. Se o Dorival conseguir achar, eu acho que o jeito dessa equipe jogar, Gabriel, vai ser difícil para a seleção brasileira, porque tem grandes jogadores, tem uma seleção muito boa, tem bons nomes, né? Discordo de quem fala que o Brasil tem um time ruim, não acho isso verdade. Eu acho que se você pegar, claro, você vai comparar com seleções de 2002, 98, 70, 94, né, não é o mesmo nível, mas pro futebol que é hoje em dia, né, você pega a seleção da Espanha que venceu a Eurocopa, né, o último grande título de seleções agora recentemente, e a própria Argentina que venceu a Copa América, são duas equipes que o Brasil não deve nada para a Argentina nem para a Espanha. Então o Brasil, se começar a jogar bola, se achar um jeito certo de jogar, vai engatilhar e vai começar realmente a demonstrar um bom futebol, e tomara que seja, né, amanhã contra a seleção colombiana. O Brasil tem tudo então para conseguir uma boa vitória amanhã, Gabriel. E espero que o Brasil consiga render dentro de campo isso que a gente espera da seleção brasileira, né? Rafinha no meio-campo, Vini na ponta esquerda, Rodrigo na ponta direita. Então, eu acho que pode até alternar, jogar o Rodrigo no meio-campo e jogar o Rafinha na ponta direita. O Vini pode fazer um falso 9. O João Pedro, quando joga no Brighton, é um jogador que gosta de ir buscar o jogo, tem muitas assistências também, né, na sua atual temporada jogando com o Brighton, bate pênalti também muito bem. O Gerson, o Bruno Guimarães podem realmente fazer esse volante box-to-box, né, que o pessoal fala, box-to-box, que vai, marca, defende, volta, vai no ataque, pisa na área também. O Gerson, inclusive, marcou gol contra o Uruguai na última data FIFA, né, em novembro, nas eliminatórias. Então, assim, se o Brasil conseguir realmente ligar todos os pontos corretamente, tem tudo para realmente fazer uma grande atuação amanhã e vencer a seleção colombiana. O jogo aconteceu em Brasília, né, Gabriel? Grande jogo aí, realmente, tem tudo para ser um grande confronto, mas também aquilo, eu também não vou falar só do Dorival, porque o Vinícius Júnior tá devendo a camisa da seleção brasileira, o Rodrigo tá devendo também, o próprio Rafinha também tá devendo, fez uma péssima partida contra o Uruguai. Então os jogadores também, claro, o Dorival tem que saber, né, usar eles dentro de campo, mas eles também têm que vir dentro de campo para que o Brasil possa voltar a jogar bem, Gabriel. É isso aí, Gabriel. Visto que você fez uma análise detalhada sobre esse confronto, o seu palpite para essa partida? Cara, eu acho que o Brasil amanhã vem com uma boa vitória. Acho que o Brasil, quando sente pressionado, eu acho que o Brasil consegue responder muito bem. Vale lembrar também, né, que o Brasil e Colômbia sempre é um jogo muito faltoso, de muita confusão, né, desde daquela joelhada do Zuniga no Neymar na Copa de 2014, né, desde aquele dia, muitos jogos tivemos no Brasil e Colômbia, onde um jogador expulso, onde teve briga, né, no último Brasil e Colômbia, inclusive, foi na Copa América, né, no ano passado terminou 1-1 no jogo, onde o Brasil foi extremamente prejudicado pela arbitragem, no pênalti, onde o Vinícius Júnior sofreu, que o juiz não marcou. Teve o cartão amarelo do Vinícius Júnior, que ficou de fora do jogo contra o Uruguai nas quartas de final. Enfim, Gabriel, é complicado, mas acho que vai ser um jogo bem duro, bem físico, bem difícil de se jogar, mas com a vitória do Brasil por 2-0, na minha opinião.
Eu também acho, vendo o panorama tático da seleção e acompanhando junto com a seleção colombiana, eu acho que o Brasil tem condições de vencer. Acho que vai ser um jogo apertado, mas eu acredito na vitória pelo placar de 2-1. Bom, meus amigos, e Gabriel, pode falar. só para finalizar, né, é um jogo muito importante pra gente, né, cara? Porque o Brasil, se vencer amanhã, passa a Colômbia, né, e já começa, claro, a pensar nos próximos jogos, porque na próxima data FIFA vai ter a Argentina terça-feira, claro, né, mas já é um jogo mais complicado, um jogo fora de casa. A gente vai ser o Messi, né, mas enfim. Aí depois pega o Equador fora de casa e Quito, jogo difícil. Pega o Paraguai e Chile, times que também estão ali brigando, e fecha contra a Bolívia, que também é na altitude. Então o Brasil tem que vencer esse jogo, é muito importante, porque se vencer vai deixar bem encaminhada a vaga para o Mundial, Gabriel. É isso aí, a análise do comentarista Gabriel Sanches muito pertinente sobre essa questão. Meus amigos, e antes de encerrarmos o Connect Sport dessa quarta-feira, vamos com os avisos aqui da Connect Brasil TV. Tem estreia aí ainda neste mês aqui em nossa emissora, dia 31 de março, vem aí o programa Sport é Show com a apresentação do Eduardo Araújo. Não percam, em breve, aqui na Connect Brasil TV, Esporte é Show. Aguardem. Vem aí, programa Esporte é Show aqui na Connect Brasil TV de segunda a sexta-feira, a partir das 6h15 da noite. O Eduardo Araújo recebendo várias personalidades aqui do esporte da região oeste, também principalmente do futebol amador aqui da região de Carapicuíba. Então, convido você a acompanhar pelo YouTube, Facebook e Twitch da Connect Brasil TV a estreia do Esporte é Show, dia 31 de março, aqui na Connect Brasil TV. E para finalizarmos, vamos falar aí da vaquinha da Júlia Del Prate. Para quem não sabe, a Júlia Del Prate, jogador de futebol feminino, está tendo uma grande oportunidade de ir para os Estados Unidos, mas a gente sabe que é coisa séria, a gente está divulgando aqui, que ela autorizou. A Júlia Del Prate, ela está tendo a oportunidade de ir para os Estados Unidos e está aí fazendo uma vaquinha para arrecadar o valor necessário para poder ir para os Estados Unidos, e a gente vai divulgar um vídeo dela no qual ele explica neste momento o vídeo, o intuito da organização dessa vaquinha. E aí galera, beleza? Eu sou a Júlia Del Prate, eu sou atleta de futebol, tenho 20 anos e eu vim pedir uma ajuda pra vocês pra realizar o meu sonho. Eu recebi uma proposta, galera, de uma faculdade lá dos Estados Unidos, NCAA D1, e eu preciso da ajuda de vocês porque eu tenho que arcar com alguns custos aqui do Brasil, como passagem, Duolingo Teste, coisas relacionadas desse tipo. Preciso tirar meu visto também, então tem bastante coisa que eu preciso gastar dinheiro, e essas coisas são em dólar e eu preciso transformar em real para poder pagar. Então por isso que eu criei essa vaquinha. Vocês puderem, por favor, doar na vaquinha ou doar pelo meu Pix direto também, que tá aqui embaixo. Vocês ajudariam demais a realizar esse meu sonho. Eu vou lá para os Estados Unidos em agosto, então a gente tem bastante tempo aí para conseguir esse valor e eu conto com a ajuda de vocês, fechou? Obrigadão! É isso aí, meus amigos. Vamos ajudar aí a Júlia Del Prate a alcançar esse objetivo da vida profissional e pessoal dela. Se você quiser fazer sua contribuição, entre no Instagram, Del Prate Júlia, lá tem um link da bio da vaquinha. Você pode entrar nesse link e fazer sua contribuição, ou pode fazer também pela chave Pix que está lá na vaquinha. Então, não importa o valor, o que importa é a intenção. Vamos ajudar a Júlia Del Prate a alcançar esse objetivo. Bom, meus amigos, estamos encerrando o Connect Sport dessa quarta-feira. Agradeço imensamente a grande participação do nosso comentarista diretamente do Rio de Janeiro, Gabriel Sanches. Valeu, Gabriel, valeu, Gustavo, valeu, amiga de casa. Mais uma vez, um prazer aqui com vocês. Mais um Connect Sport concluído aí. Bastante coisa para falar, falamos bastante. Muito legal, prazer estar aqui com vocês. Se Deus quiser, estaremos de volta aí em breve. Valeu, tamo junto, forte abraço e fica com Deus e até a próxima. Valeu! Forte abraço, meu amigo. Até a próxima. Tchau, tchau. E muito obrigado, meus amigos, a todos vocês que acompanharam o nosso Connect Sport dessa quarta-feira, para vocês que curtiram e interagiram conosco. É sempre uma honra estar na sua companhia. Para vocês que ainda vão nos acompanhar, sejam bem-vindos ao nosso Connect Sport. É um prazer imenso estar na sua companhia. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal no YouTube, seguir as nossas plataformas de transmissão, Facebook, Instagram, também a Twitch, Connect Brasil TV, e acompanhe o site connectbrasiltv.com. Agradeço imensamente a sua audiência, desejo a todos uma boa noite e até na próxima sexta-feira aqui na Connect Brasil TV, a partir das 8 horas da noite. Um grande abraço a todos e até a próxima. Tchau, tchau.